boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Eu sou Daniele Demarque. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Sonora, que é aquele podcast que fala sobre músicos, galera da área musical, né, do Vale do Paraíba. Estamos sempre trazendo um pessoal muito bacana, vocês estão acompanhando aí. Então, por isso, eu já peço para vocês, entra lá no Instagram, no YouTube, curte, compartilha, segue a gente, né? E espalha boa notícia para todo mundo, porque está valendo a pena. Estamos aqui com pessoas cada vez mais interessantes, né? E hoje a gente está com uma pessoa que a gente nunca entrevistou alguém da área dele exatamente, né? Ele é locutor, né? Radialista, aquariano. Sim. E por isso muito gente boa. Doido. E doido de carteirinha, TDAH, né? Normal, faz parte. Mas faz parte. Então é uma pessoa, é um cara assim que tá por dentro de tudo, mas ao mesmo tempo ele tá vendo tudo de fora. Ele tem uma visão privilegiada ali que a gente do mundo da lua, diretamente do mundo da lua. Essa aí você foi lá, hein? Quem pegou a referência tá na old school. Exato. Então, gente, eu apresento pra vocês o meu querido Denis Simões. Fala aí, pessoal. Opa, muito obrigado. Seja bem-vindo. Você sabe que deu um friozinho na barriga. Na hora que fala, vamos. É aquele friozinho na barriga que a gente sente quando vai entrar no ar, né? Então, eu acho olha, que é normal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, fiquei muito contente. Matheus, não, é... É Danilo. O Danilo, nada, Danilo. Começamos bem. Danilo, super parecido o nome. Capricha aí, tá? Porque assim, eu sou de perto, de longe eu sou esquisito, mas de perto parece que eu tô longe. Então, faz milagre em mim aí, beleza? Posso começar mandando só um abraço aqui? Manda um abraço pra minha esposa, Paulinha, pros meus filhos, o Mateuzinho aí, a Isabela, meu bebê. E o Kaique também, tá? Então, um abraço pra eles, porque eles falam a primeira coisa que você faz, ela manda um abraço pra gente aqui. Então, tá mandado. Certo, senão tem briga quando chegar em casa. Exatamente. Então, tá mandado um alô. A primeira etapa já foi concluída. A primeira etapa foi concluída com sucesso. Agora a gente pode ir só na conversa de boteco. Exatamente, vamos bater um papo. Então, eu queria primeiro, né? Vamos começar o primeiro do começo, né? Quem é você? Você, esse radialista, você se formou nisso? Como que foi, assim, esse início de carreira? Igual você falou, você traz músico, você traz a galera da banda, então você traz o pessoal que já é meio doido por natureza. E eu acho que o radialista também é. Pela convivência, doido, né? A gente já nasce meio doido, a gente só se encontra doido mesmo quando a gente começa a fazer aquilo que a gente tanto ama, né? Aquela doideira e a gente faz com todo o carinho do mundo. Então, assim, sou radialista, sou locutor de rádio, desde os 14 anos de idade. E o legal... 14 anos? Nossa. Porque quando eu comecei no rádio, na época, ó, galera aí da old school, tinha as rádios comunitárias aqui em São José dos Campos. Que é as famosas piratinhas. Na época, isso é em 1900 bolinha aí, senão não vou entregar tanta idade assim. E sabe o que era bacana? Que a gente fazia, que era uma rádio menor, bem pequenininha assim. Que a rádio ficava no número 51, no 52, 53 já estava chiando. Mas pra gente aquilo era o máximo. Sim. Entendeu? Assim, então, quando eu tinha meus 12 anos de idade, eu sempre quis conhecer uma rádio. Aí tinha um amigo meu, eu não sei se você se lembra, mas antigamente em São José teve uma febre do PX. Galera que falava no rádio amador, o pessoal vai se lembrar disso aí. Nossa, eu acho que não. Muito tempo. Então você falava no rádio amador, você conversa. O rádio amador, na verdade, naquela época, é como se fosse o WhatsApp de hoje. Ou o Instagram da nossa época lá. Então a gente conversava com todo mundo lá no PX. E tinha um amigo meu, JC, que ele falou, olha, vamos lá numa rádio? Cara, na hora que ele falou isso, Opa, já tô lá. Não, vamos aonde? Uma rádio. Eu falei, vamos lá numa rádio. E a gente entrou numa rádio, era lá no Satélite, na Avenida Andrômeda, próxima à delegacia do Satélite ali. E o legal é que na hora que eu entrei foi amor à primeira vista. Sabe quando você olha aquilo, você fala, é isso que eu quero. Sabe aquele amor, aquela coisa que... Até o cheiro, eu tô falando, eu tô lembrando aqui, até o cheiro do lugar eu tô sentindo, sabe? Sim. Que foi uma coisa muito bacana. Então eu tinha 12 anos na época e eu comecei a fazer essa rádio comunitária e nunca mais parei. E até hoje, você nunca teve outra profissão? Então, eu sou advogado, formado, se formou. tá? Sou jornalista. Mas assim, eu sou radialista. Isso aí tá no sangue. Lembra que a gente estava conversando fora do ar? Eu falei assim, o dia que sentar no estúdio, entrar no ar, for mordido pelo mosquitinho, for picado pelo mosquitinho do rádio, nunca mais você sai. Sim.
E essa rádio que eu trabalhei na época, essa primeira, que era Danger FM, Perico FM. Eu lembro que eu cheguei pro dono da rádio lá, 12 anos, cheguei para ele e falei assim, posso falar? Porque até então eu ficava lá só mexendo, ia lá, dar uma limpadinha aqui, sabe? Aquela coisa esperando a sua oportunidade. Exatamente. Chegava lá pro dono, acho que era Curió o nome dele. Falava, Curió, posso dar uma... Falou, quer saber de uma coisa? Pode. Então vem à noite aí. Falei, bom, beleza então, à noite eu tô aí. Já nem fiquei lá mesmo. Aí eu lembro que ele chegou para mim e falou, isso aqui é para isso aqui é para aqui, isso aqui é o meu microfone. Era a época da fita cassete ainda, você colocava a fita cassete. Na verdade, então, o pessoal aí já pegou rolo, já estava saindo disso, né? Já estava um pouquinho mais moderninho, né? Discman, amarradinha, bem... Aí ele falou, isso é para isso é para aquilo, isso é para aquilo mais. Se vira, a gente vai lá descer, a gente vai comer um cachorro quente lá e vai estar ouvindo você. Foi bom porque você deu um intervalo para eles. Exatamente. Deixa deixa eu lá. 7 horas da noite já mesmo, entendeu? Então, e eu lembro que quando terminou, que eles voltaram lá e não trouxeram lanche para mim, tá? Pô, aí é sacanagem, hein? Não, pra você ter uma ideia. Eles foram lá comer. E o legal de tudo isso é que o cara chegou para mim e falou, gostei, cara. Só que eu falava muito portão, coisa de joseense. E ele falou, você tem que melhorar um pouquinho mais o sotaque. Você tem que tirar um pouquinho mais isso daí. E foi legal. Aí depois a rádio, o pessoal foi indo embora, a rádio mudou lá para outro lugar. E esse outro lugar que tinha, quando a gente ia para a rádio, tinha um cachorro. O cachorro também era locutor. Não, o cachorro ele era quase. E toda vez que eu ia entrar na rádio, tinha um portão, você tinha que ir até a rádio lá no fundo. Ele deixava só o cadeado aberto, o cachorro ia comigo, grudado na minha perna, assim, até a rádio. Então chegava lá no portão, já colocava a perna para fora, porque era o jeito de eu entrar. E foi muito legal, coisa de moleque, coisa de criança. Só que quem não gostava muito era minha mãe, porque viu um moleque de 12 anos andando pra rua aí, não sabia onde estava. Convivendo com adulto, com esses artistas. Você sabe que a galera, essa galera tudo meio, né? Tudo tranquila, mas assim, é meio... Mas a visão que se tinha antigamente é que era tudo ou vagabundo, ou drogado. E a gente tava ali pra trocar ideia, ouvir música, falar na rádio... Pô, 12 anos de idade, cara, o que você queria? É um sonho, cara. Eu também tinha esse sonho, porque quando você é adolescente... quando você era adolescente, antigamente, a sua possibilidade de ter acesso a muitas músicas era pela rádio. Você até podia ser rico e ter CD, mas você nunca ia ter tanto CD quanto a rádio tinha. Mas nessa época aí, dá pra você ter ideia, não tinha o CD ainda. O CD ou o disco, né? Então, o CD tinha tecnologia, mas aqui no Brasil não era uma coisa popular, igual hoje, depois passou a ser. Sim. Tanto é que a galera se lembra disso. Quando você queria ouvir uma rádio, quando você queria ouvir uma música, você ligava na rádio. Você ficava com a fita cassete ali a postos. Você perdia a tarde inteira ali. Aí na hora que tocava, você tinha que ser rápido também. Isso quando o abençoado do locutor não falava em cima da música, né? Música, que ódio. Então, exatamente. Eu tinha várias assim. Né? Então a galera... Então, essa época era nossa... outra vida, eu acho que essa época também dos anos 80, dos anos 90... Ó o saudosismo aqui. Eu acho que essa época assim, foi uma época muito feliz, cara. Apesar das grandes limitações que nós tínhamos. Sim, mas... Né? Hoje você tem tanto acesso a tanta coisa... que por um lado é positivo, né? Democratiza o conhecimento, o lazer, a cultura, mas também por outro, parece que a gente não dá mais valor. Sim, né? Sim, então sim. você ao mesmo tempo falou assim, é uma artista que lançou um álbum que eu gosto, sei lá, o Patufu lançou um álbum novo. Falei, tá, que legal. Eu pego uma música, ouço aqui, mas aí no feed já aparece outra coisa no Instagram, aí eu vou no Spotify, ele já fala outra coisa, não sei o quê. E acaba muito que você rápido, não pega. É uma coisa sem emoção, cara. E sem nexo, sem porque emoção. antes você pegava o CD ou o álbum, né, o disco, você pegava, você olhava a capa, você ficava lá refletindo sobre a capa. Nossa, que capa foda. E não tinha as letras da música. Aí você abria, às vezes vinha algum presente dentro do disco, uma poesia, alguma arte interessante. Aí que você colava no seu quarto. Colava na parede. E aí você ouvia. Tinha todo um ritual naquilo. E tinha o cheiro daquilo que era novo, era uma delícia. E aí você ouvia faixa por faixa, aí você repetia a faixa, não sei o quê. Era toda uma... Era muito diferente. Era todo um ritual, né? Você tinha um ritual. Muito
gostoso. E tinha um você ritual. se doava aquilo naquele momento. Aham. Você não fazia que nem hoje, que a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo e não faz nada Ficou direito. sem graça, eu acho que Tá ficou sem graça. Ficou sem graça pra caramba, também Isso- acho. e o legal de tudo isso, eu acho que antes tinha esse ritual que você falou agora. Junto com esse ritual, você carregava emoções com esse ritual. Aquela emoção de expectativa, Sim, de sim. você, sabe? Tinha tudo isso daí. E aí, quando você entrava em contato com aquela música e com aquelas imagens, você também entrava naquilo, que você só fazia aquilo. Aham. Você não ia. Porque o seu pai estava vendo televisão. É. Entendeu? Você não, Aham. e aí a sua mãe estava lavando a louça, seu irmão estava no quarto lendo um gibi. Aham. Então você estava ali só fazendo aquilo. Exatamente. Né? Era outra realidade. Aí você pegava a fita, pegava a caneta, lembra disso aí? Aham. Colocava a caneta, Quantas né? vezes? Nossa, eu detonava minhas Ou fitas. então você ia colocar a fita daqui a pouquinho, tava tudo engolida a fita. Então, assim, era uma Sim. época muito gostosa. E quando a gente. Era uma época tão gostosa que eu acho que tinha mais sentimentos do que hoje, Tinha. que hoje é uma coisa muito rápida. Pessoal, É. não é que a tecnologia ou a gente não está criticando, apenas papo, Analisando as diferenças Exato. que tem, né? Até mesmo porque quando a gente fala de emoção, isso aí eu falo com mais a gente fala com mais certeza disso, porque assim, você se lembra, você tem uma lembrança legal, tanto é que dependendo da música que você começa a ouvir, Volta pra época. você põe lá, Total. por exemplo, aí vamos ver Information Society, lembra Nossa. daquela? Porque tinha as músicas do Passinho, que era do Tony Garcia, Steve B, que a galera fazia, tinha os freestyles da vida aí, que a Sim, galera sim. fazia o passinho. Então você se lembra, você tem aquela nostalgia, você lembra com carinho, você lembra com saudade, dependendo do que é, dependendo se você estiver muito emotivo, você ainda, né, chora. Enfim, você traz tão um bom misto de naquela emoção. época, meu Deus! Você tá entendendo? Meu, como é gostoso. Tinha um charme bem mais gostoso. E não só na música, não, viu, galera? Eu acho que até na comida o sabor era diferente. Não, se você for ver o que a gente consome hoje em dia, não é nem comida. Então. Além do microplástico, tem uma questão que é tudo ultraprocessado. Aham. Você basicamente tem que plantar no seu quintal alguma coisa para você falar que é comida de verdade, que é saudável. Eu falo pro meu filho, Né? esse biscoito, esse chocolate, É antes lixo. tinha outro gosto. Tinha um gosto do chocolate. Hoje tem aquele hoje em dia não é gordura, mais- como que chama? Gordura hidrogenada. Então, mudou Não é mais completamente. chocolate. Então, assim, a gente pegou uma época muito feliz. Em alguns Né? aspectos, sim, com Eu certeza. acho que a gente pegou uma época legal. E o rádio, antigamente, tinha um outro charme, o rádio. O charme É o que eu ia te perguntar mesmo. Nessa passagem de tempo que você acompanhou, você começou bem moleque Sim, no criança, rádio. criança. Apesar de você ter Tem a estudado... fotinha no Instagram, viu, pessoal? Você vai ver lá o menininho lá no estúdio, lá, bem molecão. E aí você se formou em outras coisas, você estudou outras coisas, mas não deixou de fazer Então, rádio, né? aham. É que o rádio, aí depois dessas rádios comunitárias, aquilo foi uma escola. Aquilo foi uma escola. Era uma brincadeira, mas ao mesmo tempo foi uma escola. Aí a dona Maria Célia... Te obrigou a fazer uma faculdade de adulto mesmo. Não, aí antes disso, ela chegava para mim e falava. Em São José tinha uma rádio que chamava Super Rádio Piratininga, Ah, sim, sim. a 99.7. Tinha a Estero, tem a Tem, Estero Vale, Vale. na época a RD90, tinha as outras rádios da época. Só que a minha mãe, por ser uma pessoa mais de idade, o negócio dela o que era? Piratininga. Você tem que trabalhar na Piratininga. Eu já... Que não era aquela que tocava umas músicas de sertanejo mais antigo? Sertanejo. Bem raiz mesmo, né? Eles estavam saindo dessa coisa muito raiz para pegar um sertanejo pop da época. Que era dos anos 90. Que João hoje Paulo pra e Daniel gente já é é uma o coisa raiz. mais antiga, exatamente. É. João Paulo e Daniel, Sim. Jean Giovanni, Leandro Chitãozinho Leonardo, Chororó, Zezé de aquela Camargo e galera. Luciano. Então essa galera toda aí que vocês conhecem muito bem. E eu, moleque, 12, 13 anos, porra, mãe... Desculpa, falei palavrão, pessoal. A gente fala palavrão Então, aqui, tá beleza, liberado. Então, ó, falei, porra, mãe, Piratininga, cara, não é muito a minha cara isso. Pô, moleque... Aí um certo dia, olha pra você que mundo doido, né, cara, que a gente vive, né? A gente tá num mundo muito louco. E isso é gostoso. Um certo dia, eu tava no colégio de manhã e tinha um programa aqui em São José que era muito famoso, de um radialista muito famoso, que era o Antônio Leite. É isso que eu ia falar. Ele não tá ainda com esse programa hoje em Ele dia? faleceu já. Você vê como eu tô desatualizada de rádio. Tá sabendo bem, tá sabendo Mas bem. até Só faz pouco tempo, desde até uns 2011. Sério? Desde 2011, não, em 2011. Nossa, Sim. eu achei que ele ainda tava vivo. Não,
infelizmente faleceu, mas Caramba. foi em 2011. E esse cara tinha um jornal que era uma bala. Todo mundo escutava o jornal, mas obviamente que era um outro público, né? Sim. Então não era um público de um moleque de 12, 13 anos de idade. Sim. Aí o cara tava falando, olha, eu preciso de locutor aqui, nós vamos fazer um teste de... Pô, era uma baita de uma rádio. Sim, era muito baita de uma conhecido. rádio, Era. uma baita de uma rádio. Assim, era uma potência mesmo. Que era o grupo do Semi de Mene Jorge. E essa rádio Piratininga, na época, eu já falei que era uma rádio popular, não escutava a rádio, e ele falando, olha, vou fazer um teste de locutor aí no jornal, falando do jornal lá, quem quiser participar, participe. Aí uma tia minha falou para minha mãe, ó, vai ter um teste lá. Não quer levar ele para participar? Pelo menos lá ele ganha alguma coisa. É, né? exatamente. E naquela época o rádio pagava bem. Sim, melhor do que hoje. Então, aí eu com brinquinho na orelha, 13 anos de idade. Você era roqueiro? Eu era skatista. Estilo skatista. Sabe? Entendi. Calça cagada, brincando na orelha. Gabriel Pensador. Você tá entendendo? Pô, Racionais MCs na veia, tá ligado? O Mano na Estrada. Você achando super mano da Zona Leste de São Paulo, né? Tá ligado? Pô, doideira. Então era nesse estilo aí. Aí eu falei, poxa, ela falou, você não quer lá participar? Eu falei, vai, vamos. Sem pretensão alguma. Eu lembro que na hora que eu cheguei no elevador, lá da rádio, que era no edifício VIP Center, no centro, e ainda, sim, inclusive é hoje, que é a Rádio CBN. Um abraço pessoal da Rádio CBN, especial Carlos França, lá, um grande amigo. Quando eu cheguei lá, eu estava no prédio, estava subindo o elevador, eu encontrei um cara da rádio, e estava com a minha mãe. Olha. Aí ele falou assim, você tá indo pra rádio? Eu falei, tô. Falou, cara, só faz o seguinte, velho. Tira esses brincos da orelha, meu. Tira esses brincos da orelha. Eu falei, pô, por quê? Porque o cara não vai, mano. Ele vai olhar pra sua cara e vai te mandar, Ele era do tipo bem caretão, né? É o jeito do cara, né? Era o jeito dele mesmo. Então, ele era bem... Só que eu nunca tinha escutado Você não sabia nem do que se tratava. tratava. Aí eu lá subindo, 18º andar. Arrancou os brincos. Arranquei os brincos. Coloquei os brincos com muito custo. Falei, pô, meu, você não tava afim de ir. Tipo assim, não é que não tava afim de ir, gente. Não era o estilo que... Sim, mas enfim. Sim. E eu lembro que eu cheguei no estúdio de gravação, porra, tinha aquela galera. Sabe aquela galera fazendo teste? Sei. Meu, já tava nervoso. Aí ficou mais ainda. Tremendo. Quantos anos isso? Isso eu tava com 13 para 14 anos. Porra, muito novo, cara. Moleque. Você fez mais do que a maioria faria. Sabe o que é moleque? Moleque. Moleque. Por isso que eu falei, eu tava de brinquinho, calça big, tudo cagado, tudo. Sabe aquela calça que fica Era toda... horrível. Então, exatamente. Não, a gente achava lindo na época. Sim. E na hora que eu cheguei na rádio, que eu entrei no estúdio, falei, meu Deus do céu, os caras só cara fera. O que eu tô fazendo aqui? Tanto que eu entrei, ninguém entendeu por que eu tava entrando lá, de verdade. Tipo, você errou de sala, moleque, os caras olharam, mais ou menos isso aí. Vai soltar pipa. Inclusive, eu escutei isso até. Aí eu entrei assim, e aí tudo. E a galera deixou eu fazer o teste, porque eu estava com a minha mãe, em respeito a ela ali. Aí cumprimentei a galera e tal, e aí, beleza, tudo bem, tranquilo. Tipo, sabe, tremendo. Aí chegou a minha vez de fazer um teste. Só que o teste lá, a galera ficava te olhando. Sim. Tinha aqui um aquário e a galera, tudo que tava fazendo teste ali te olhando. Tipo, o moleque. Não, e o mais foda disso, o que é? Como você é o molequinho da história, todo mundo quer ver o moleque falando. É diferente de chama muita atenção, né? Diferente de um cara chegar ali, os caras... né? Aí eu me lembro que o Davi Lima, grande Davi Lima, eu nem sei para que estado que ele tá, eu sei que ele tá longe, mas ele é um cara que eu gosto muito também. Que foi o cara que falou, meu, tira o brinquinho. E por coincidência, ele que operava, ele que fazia os testes lá. Aí eu cheguei, me deram um texto que eu lembro que na época era um comercial do Magazine Luiza. Pode falar? Pode. Então, do Magazine Luiza, tá? Então, da empresa que fala e faz na época. E eu peguei o texto, nem sabia nem interpretar o texto, nada. Eu só peguei e comecei a ler, sei lá, Magazine Luiza, a empresa que faz uma coisa assim, mais ou menos assim, mas na época. Aí a galera parou, assim, eu vi que, tipo assim, todo mundo fez... Sabe quando todo mundo dá mal? Tipo, nossa, ele é bom. O carinha leva jeito. Aí eu fiz o teste e tal, agradeci, mas assim, meu... Aí tinha um cara que era o BJ. O BJ, ele faz aquela voz de cinema, sabe? Sei. Aqueles trailers de cinema. Sei. Pô, baita o BJ, ele gravava na rádio. Uma voz bem aveludada, bem gostosa, o BJ né? É um baita profissional, cara. Esse cara, eu tive o prazer de trabalhar com esse cara. Ele não tinha como ser locutor, porque a voz dele era tão potente que parecia que toda hora
era uma... Que ele tava fazendo a vinheta na hora, sabe? Então, sabe aquela voz de... Não tinha como o cara fazer isso. Até que ele foi embora pro Rio de Janeiro. E o BJ chegou, ele viu que eu saí meio cabisbaixo, ele falou, meu carinho, se você não passar aqui, não liga não, depois você... E a vida continuou. Passou algumas semanas, estava no colégio, e o senhor Antônio Leite, no jornal dele, ficou falando, rapazinho que veio com a mãe, entre em contato com a gente. E ficou uns 3 dias falando. O rapazinho que veio com a mãe aqui. Ainda insistiu. A gente quer... Pra você ver como que é coisa doida, cara. Gente. Tipo, é uma coisa muito louca, né? E ele, o rapazinho que veio com a mãe, não sabia nem meu nome, nem nome. O rapazinho que veio com a mãe aí, tanto é que nem telefone eu deixei na época. Totalmente descrente. Totalmente, Vem aqui que a gente quer conversar com você. O rapazinho que veio aqui com a mãe, vem aqui que a gente quer conversar com você. Aí a mesma tia ouviu. Falou, você levou ele lá fazer o teste? Levei. Porque ele tá falando no rádio todo dia que quer pra vocês ir lá conversar com ele. Aí eu lembro que eu cheguei na rádio, falei, putz, meu, o que vai rolar agora, né? Sim. Aí ele falou, ele chamava o pessoal de galã. Galã, eu quero que você comece amanhã. E justo no dia que ele queria que eu começasse, eu ia lá pro programa H. Você lembra da época do programa H? Não era do Luciano Huck? Do Luciano Huck, tinha a tiazinha, a feiticeira, a molecada pirava na Band. Nossa, isso faz muito tempo. Não, então, gente, aqui entrega a idade muito já. Aqui tempo. já entrega a idade. Aqui, ó, a tiazinha hoje, a tiazinha está tiazinha. A tiazinha hoje é uma avó já. Ela é mais que tiazinha, ela já passou do processo de tiazinha. Cara. Então ela é tiazinha, não tinha nem a feiticeira. Eu lá esperando com os meus amigos para ir lá ver a galera do H. Lá na Band. E eu falei, poxa, não dá pra mim começar amanhã. Eu falei, mas você não tá entendendo, eu quero que você comece amanhã. Gostou de você. Aí eu falei, mas eu tenho que ir pra São Paulo. Só sei que, resumidamente, ali foi o pontapé. Foi onde tudo começou. E no outro dia eu comecei a fazer. Fui mandado embora 6 vezes só. Fui recontratado de novo essas 6 vezes. E o mais legal que ali para mim foi o cara que, assim, tem muita gente que gosta dele, tem muita gente que não gosta dele, porque ele era um cara muito polêmico. Tem pessoas que o respeitam. Eu, por exemplo, sou um cara que respeita e muito, porque me deu uma oportunidade. Termos profissionais, foi um cara foi um cara sensacional. Fiquei na emissora dele até o falecimento do mesmo. Então, assim, o filho dele, o Carlos Alberto Leite, é uma pessoa que eu gosto muito também, inclusive é meu padrinho de casamento. E ali eu comecei tudo. Ali foi tudo, primeira rádio comercial, tudo. Aí eu não tinha nem reservista, nada, porque era muito moleque, não tinha carteira de trabalho. Sim, era uma criança. Mesmo. Aí eu fingia que mentia, ele fingia que era enganado, e daqui a pouco mandava embora, aí daqui a pouco ele ligava, chamava de novo. Mas antigamente podia registrar com 14 anos, idade, né? Com 14 anos. Então, mas aí nem sei que... Enfim, né? Você só tinha 14 anos. Então, assim, você ficou na rádio esse tempo todo. Até quando você estava fazendo outra faculdade, você continuou como radialista? Então, o rádio, na verdade, o cara nunca sai, né? O rádio não sai da gente, não adianta. Você pode tentar ficar longe, você pode tentar fazer o que você quiser. Tanto é que eu fiquei 9 anos com comércio. Com comércio? Ó, você não tem nada a ver, né? Fui vendedor de consórcio. Nossa! Fui vendedor fui corretor de imóveis. Eu também. Cara, corretor de imóveis é pauleira, né? Nossa. Só perde para vendedor de consórcio. Eu não sei, mas assim, eu lembro que saía até morte. De 2 caras que estavam tentando vender um negócio, às vezes eles se matavam. Então, mas é o mesmo. Porque o negócio é muito louco, cara. É a mesma situação do consórcio, porque a galera chegava lá, ia vender um carro. Chegava o cara, seguinte, mês que vem o carro tá na sua garagem. Não é consórcio, é lance, ou sorteio, não tem como. Então eles... Cara, pra bater meta... Não, mas... Então, pra bater meta, mas ao mesmo tempo... Não fazia isso, tá, galera? Não, eu também não matei ninguém. Mas assim, pra bater meta e por desespero, porque não tinha um salário fixo. Exato. Às vezes tretava com o outro, descobria quem era e mandava matar. E o consórcio era tão doido. O consórcio eu fiz quando eu saí da rádio, dessas que ele mandou embora. Já estava um pouquinho mais velho, com 17 para 18. Eu tinha que trabalhar, galera. Tinha que ter que fazer alguma coisa, né? E o consórcio ele é tão doido que quando a gente saía para vender de porta em porta. Colocava a malinha ali, gravata, paletó, aqueles calor de 40 graus, e você com a malinha, e você tinha que andar a pé e ir lá para casa do chapéu. E panfletagem, já fez? Cara, ainda não. Eu panfletei pra caralho. Nossa, eu panfletei muito. Sério? Em várias coisas que eu fiz. Ali... Você deu valor?
você dá valor para tudo. É, Depois, né? qualquer emprego ruim que você tem, você fala, não, mas nada é pior que panfletagem. Então, acho que tá mais ou menos nesse nível quando a gente sai pro De porta consórcio. em porta é tenso, hein? Mas você sabe que tem tudo a ver com rádio? É. Tem tudo a ver. O cara que é vendedor, o cara tem tudo a ver com rádio. Tudo. É porque tudo, na rádio tudo. também está se colocando diante das pessoas, é um comunicador, está vendendo algum tipo de produto. Pra você ter uma ideia, Né? eu falo com meus filhos, dou exemplo. A gente tá conversando, eu falo, ó, sabe qual que era a técnica que eu usava para vender antes? E dava muito certo, cara. Ah, Pegava o ônibus, chegava, ó, para onde que eu vou hoje? Região Sul, Região Norte, Centro, ou vou para outra cidade. Aí eu descia do ponto de ônibus, encontrava você parada no ponto de ônibus. Isso aí de verdade, gente. Então eu chegava, oi, tudo bem? Prazer, tudo bom? Prazer, não, minto, isso aí é mentira. Chegava, tudo bem? Quem que é a pessoa que quer comprar um carro? Ah, eu tô aqui, falou que morava aqui perto, aqui. Aí a pessoa chegava, ah, não é o Fernando? eu não acredito. Isso, Fernando, Puta, cara. Só que você era eu um esqueci- gênio, só cara. que eu esqueci a casa dele, cara. Ele falou, não, o Fernando mora ali, pô. Eu falei, qual que é o seu nome Nossa, mesmo? você é um Fabiano. gênio. Aí eu chegava na casa do Puta Fernando, que batia a palma no pariu. Fernando. Fernando, tudo bem? Olha. Sou amigo do Fabiano. Ele falou que você quer comprar um... Ah, pronto, ali já quebrava o gelo. Na hora que você fala que foi no fulano que te mandou, Quebrei o gelo. você já é amigo da pessoa É. praticamente. Aí você entrava na casa da pessoa, tomava aquele café que tava ali 30 dias, sabe? Aquele café, Aham, aquele cafezinho ruim. que você toma ruim. Mas bom, você ia aí dá mais um só pouquinho, pra- tipo, sabe? Aquela coisa. Gostei, toma mais um pouquinho. E a pessoa comprava, chegava, a gente conquista confiança. Gente, Mas assim, doideira. pessoal, nunca achei. Tanto é que falo numa boa, abertamente aqui, que não tem nada para esconder. Mas eram as técnicas. É. Total. Pegar a total. lista telefônica, fazia mesmo jeito, só que na lista telefônica, lembra disso? A lista telefônica pegava lá o nome lá, José. Ligava, o José, tudo bem, José? Parece que você tem um parente seu que falou que você que está interessado em comprar um carro, não sei o que, pronto. Eu tô interessado. Será mas bom, eu, cara. Mas eu tô vendo. Tanto é que assim, aí começou a vender bem, Fernando Jangiópolis sabe disso. O Fernando é um grande amigo também. Hoje ele está muito bem financeiramente. Tem uma equipe de 400 para mais vendedores da Porto Seguro. Ah, nossa. Então ele está grande. muito bem, o Fernando está Sim, muito bem. sim. Então ele via isso daí. Então a gente criava técnicas para vender. É a mesma coisa do rádio. Mesma coisa do rádio. O rádio você tem que criar técnicas, porque você não pode ser só um anunciador e anunciar a música e desanunciar a música. Sim. Hora certa, sabe? Eu acho que não é muito legal não isso. cabe muito isso na rádio, porque esse é mais o papel da televisão. Aquela precisão, aquela coisa toda certinha, formatada tal, porque tem muito mais coisas ali envolvidas. Agora, na rádio, pelo que eu entendo, dá muito mais liberdade. E dependendo da rádio também. Sim, dependendo né? da rádio. Umas têm mais liberdade que outras. Tem rádio que você realmente você tem um espaço muito curto ali. Já é o padrão da rádio mesmo. E tem que falar ali né? certinho. É ali e aquilo. tal, X e tal, a hora desanuncia e tal, e pronto, acabou. Outras não. Eu particularmente gosto mais de fazer rádio povão, porque você conversa com a também. galera. Muito mais você divertido. troca uma ideia. E aí, dona Maria, tudo bem? Sim. Tá falando de onde? Isso é um tesão, cara. Eu gostei muito quando, nos anos 90, começou aquele perfil, né, aquele tipo de programa que era feito pelo Pânico. Hoje o Pânico já está diferente, é Mudou outra bem, coisa. mudou bem. Mas naquele início foi tão sensacional que todo mundo parava para ouvir lá o programa do meio-dia no Pânico. Cara, mas o Emílio... Era da Transamérica, não era? Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. E assim, era muito engraçado, era muito legal. Os jovens gostavam, mas as pessoas de mais idade. E aí eles conquistaram um público muito importante, porque Sim. parecia que naquele momento o rádio sempre falaram, por causa da TV, o rádio vai entrar em decadência, porque aí aparece uma nova geração que já não curte mais aquele formato e tal. Então, aí realmente o rádio estava bem quadradão naquela época, né? E aí, com a Jovem Pan, né, investindo nesse modelo mais assim moderno, fez com que muita gente gostasse, né, e fosse ouvir tal, e renovou o público, né? Então, e tanto que hoje até hoje a gente tem assim uma coisa meio fora do padrão, Sim. né? Tem essa possibilidade. Hoje o caminho já foi aberto, né? Mas você gosta mais desse estilo escrachado, escancarado, Sim, tal. eu sou meio que eu sou totalmente povão, gosto desse tipo de conversa. Mas você tocou num gancho que é muito interessante.
O Pânico, quando ele fez esse formato todo com o Emílio, eu acho o Emílio fantástico, Sim. um baita comunicador ali. Todos eles são grandes comunicadores. Eles começaram, tinha a faca e o queijo na mão e traziam grandes atrações, Sim. né? Tava também em São Paulo, ajuda muito mais que se estiver numa rádio de interior para você trazer um cara que Sim. dificuldade é tremenda. E o programa tanto é um programa bom que se salvou, que até hoje reformulou, passou por várias reformulações de elenco, sucesso na TV e continua no rádio hoje. Agora está mais pro lado político, aborda bastante o lado político. Né? Não faço apologia a essa questão de agora, né? Eu me refiro ao Pânico antes. E a essa rádio antigamente, que realmente foi admirável o que eles fizeram. Né? E mudou a percepção de todo mundo, porque eles pegaram uma juventude totalmente diferente, que estava querendo as coisas mais assim, tranquilas, mais desencanadas, sem aquela coisa, a robotização, né? Sem aquela coisa muito formal. Então foi muito legal. Eu acompanhei isso porque eu fui adolescente nessa época, eu amava. Acho que todo mundo, né, da nossa idade. Então, o rádio. E você falou num ponto agora que me chamou a atenção. Que o pessoal falava que o rádio iria morrer em função da TV. Sempre que surge uma nova tecnologia, eles Você falam... já percebeu isso? Não, eu sou historiadora. Então. Eles Você tá entendendo? Não, é real. Né? Quando surgiu a TV, falaram que o rádio ia morrer. Quando surgiu a internet, falaram que a TV ia morrer. Ou, sabe? E sempre vai assim, sempre vão surgindo novas tecnologias. Daqui para diante, então, as coisas mais malucas que a gente possa imaginar. Mas por ter esse componente humano e emocional, a gente não vai só para se informar. A gente vai porque vai com a cara do locutor, porque gosta do jeito que aquele programa é feito. A gente se apega. A gente se apega à TV, ao rádio, ao cinema, que poderia já estar ultrapassado. Sim. Né? Então, o rádio, eu falo assim, se você for pegar o rádio antes, você tinha toda aquela coisa de fantasiar como que era o locutor, como que era a locutora. Sim. Né? O locutor também, as ouvintes quando ligavam, pô, gente, claro que rolava paquera. Você acha que não rola? Que locutor que nunca paquerou no telefone que atira a primeira pedra agora. Porque a voz de vocês é linda. E aí a gente ligava, né, tudo bem, aí depois você ia ver, tinha aquela coisa de um locutor não ser aquele príncipe do cavalo branco, e a pessoa do outro lado da linha também não era, né? Mas era legal esse tipo. Então o rádio sempre passava essa emoção. Hoje em dia, a maioria das rádios hoje tem assim, você pode ver, você pode escutar. Pela internet, Você pode presenciar. Quando você está ouvindo sem ter a imagem, é uma coisa. Eu acho que esse contato do rádio é onde gera emoção. Quando você está vendo, que é o caso da TV, eu estou vendo a sua roupa, nossa, gostei da roupa dela, não gostei da roupa dela. Então, sabe, a gente começa a gerar uma... Você já tem, parece que uma... Não sei, não tem aquela emoção de você fantasiar. Nossa, como será que ela da tá imaginação. Da imaginação, não tem essa coisa. E o rádio, para mim, na minha opinião, minha modesta opinião, eu acho que o rádio nunca vai morrer. O rádio vai passar por transformações, o que é normal. Já está passando por transformações. Sim. Entendeu? Mas assim, você falar que vai morrer, a gente sempre escutou isso. A gente sempre escutou. E o rádio continua sendo um veículo de comunicação fantástico. De massa, de massa. Porque o rádio consegue ir em lugares que a TV não vai, que a internet não vai, que a telefonia não vai. Né? E o rádio ainda é o companheiro. É aquela dona de casa que está com o rádio ligado, é o cara que está ali escutando no carro. Uber tá lá, a gente faz a companhia com o Uber no rádio. Sim. Entendeu? Então eu tô falando Uber, galera, para dar uma ilustrada, mas assim, motorista em geral. A galera gosta de escutar o rádio. Sim. Entendeu? Então, o cara tá lá na oficina mecânica dele, ele tá escutando a rádio, entendeu? Mesmo que hoje você tenha... Eu vejo isso porque assim, você tem um canal de comunicação com o ouvinte. Antigamente era muito o telefone, hoje você tem o WhatsApp. Sim. Mas hoje você tem o Spotify, cara. Hoje você tem várias... Você não precisa ficar pedindo música pro locutor. Mas a galera ainda gosta porque tem aquela magia. Pô, vai tocar minha música que eu pedi. O cara vai falar meu nome. Mandar recado pra mim, né? Entendeu? Ou pra alguém que eu pedi. E o sorteio que você põe junto de prêmios, aquilo lá, nada mais, nada menos. Quando a gente põe o sorteio, não é que a gente tá comprando, não. A gente tá premiando uma pessoa que tá ali com a gente também. Porque por mais que você esteja... Quando você tá no estúdio, você tá numa latinha assim, ó.
que não tem ninguém do seu lado. É você e a latinha. E ao mesmo tempo tem uma galera junto multidão. com você. Mas você falou isso agora, eu pensei, estava pensando nisso. O Spotify, ele teoricamente poderia suplantar o rádio. Ele poderia acabar com o rádio muito fácil. Sim. Mas essa coisa, porque o rádio não é só música, né? Ele é também a coisa da comunidade. Então, não, porque eu ligo todo dia para esse locutor, ele já me conhece, a gente já é amigo, né? Ele fala meu nome na rádio. Ao mesmo tempo, você pode pedir a música, você entende a personalidade de cada locutor. Esse elemento humano deve ser o que mais diferencia da questão do Spotify. Porque o Spotify é impessoal, é uma máquina que faz ali, ele tem as suas qualidades, com certeza. Sim, sem dúvida. Né? Mas, assim, talvez essa seja uma das maiores vantagens da rádio. Né? E você sabe quem que tá caindo na real disso daí? Que eu tô vendo que, assim... Depois eu vou voltar lá naquele lance do vendedor. Você me lembra? Porque eu tenho TDAH eu também. Você tá falando de X, você vai pra Y, você quer voltar no X. E eu ainda queria saber se ainda já rolou um namoro ou uma paquera com alguma ouvinte. Que eu fiquei curiosa quando você falou isso. Cara... várias vezes. Assim, alguma coisa de conhecer a pessoa. Conhecer sim, isso aí. Porque essa palavra antigamente tá complicada, né? Antigamente tá complicado. Vamos cortar antigamente. Mas assim, antes... A galera gostava mais de ir nas rádios, porque o rádio tinha ainda um apelo ainda maior. Tem um apelo muito gigante o rádio. Sim. E antigamente você gostava de ir para você conhecer o locutor. Hoje a galera vai lá buscar o prêmio, vai lá com o locutor, tira foto com o locutor. É muito legal essa interação. Mas, assim, a gente também, né... Às vezes ligava um ouvinte lá com aquela vozinha, oi, tudo bem? Que não sei o que. Ué, custou nada conhecer, né? Vai que... então, mas isso aí é época Mas, gente, não hoje, porque hoje ele é casado, deixem ele em paz. Muito bem casado. Muito bem casado, tem 3 filhos. 18 anos, entendeu? Entendeu? Esqueçam, meninas, esqueçam. Estamos aí já quase 18, quase não, 18 anos já. Entendeu? Não. Então, assim, 18 anos pra dona Paulinha, um beijo pra você de novo. Fazer uma média. Faz a média. Pra estar aguentando, meu Deus do céu, tem que dar um troféu, viu? Então, é isso aí. Não é fácil, não. Mas, então, o rádio, voltando que tá falando da agência, né? Agência. Fala o que você mas quiser. a galera da agência de publicidade, eles estão caindo um pouco na real. Por que eu tô falando isso? Antigamente de novo. Meu, quando eu era jovem. Quantas vezes nós estamos falando antigamente? Põe aí que eu vou dar um presente pra vocês. Quando eu não era quem velho. Acertar, eu vou dar um prêmio aí, beleza? Um prêmio, entendeu? Tenta trocar por eufemismos. Ou tenta trocar por sinônimos. Tipo, Okay, quando eu não era velho. Quando eu era jovem, quando eu era mais jovem. Então, assim, veio aquele papo do Instagram. Não, que a gente hoje vamos divulgar no Instagram. Vamos fazer a mídia no Instagram, que não sei o quê, que hoje tem muito mais entrega. Só que a galera começou a cair na real também, que o rádio não é só um veículo de comunicação em massa. O rádio passa credibilidade para sua marca. Isso é verdade. O rádio passa... Porque às vezes tem tanto golpe na internet, o cara... Pega essa caneca aqui, ele clona essa caneca, vende, não entrega. Antigamente, os golpes eram mal feitos. Eu sou velha mesmo, eu falo antigamente, já desisti. Entendeu? Mas realmente, anos atrás, as coisas eram mal feitas. Hoje, até os mais jovens podem cair em golpes, porque eles são extremamente bem feitos. Então, né? Tem grandes marcas hoje. Claro que, pessoal, não sou contra rede social. Não, pelo contrário, aproveito, uso e abuso, entendeu? Da rede social. E as rádios também. Porque ela tem que ter um canal ali com a rede social, com os ouvintes ali, onde põe programação, põe os shows, põe os prêmios, é uma linha direta também de comunicação, né? Então, mas eu acho que o rádio, ele passa credibilidade para sua marca. Ele conversa direto com o seu cliente. Às vezes você vai procurar lá a caneca, você joga lá caneca Conexão Sonora Podcast. Aí aparece um monte de caneca não sei o quê. O algoritmo vai lá, te entrega um monte de caneca. Então, aí você já foi ver a caneca da Sonora, daqui a pouquinho já foi outra, já esqueceu da caneca da Sonora, porque é tanta entrega. O rádio não, ele fala com você direto, ele está falando da sua marca ali direto com o seu consumidor. Ele está passando a credibilidade da sua marca. E outra coisa que a gente estava comentando antes, até para quem não tem TDAH, hoje a gente tem tanto acesso a tanta informação de uma forma tão rápida
que você vai pesquisar um negócio, aí você já vai para outro, e aí você fica meio perdido, porque aí você vai para o Mercado Livre, você vai para Shopee, não sei o que, você compara. E eu vou comprar um negócio às vezes na internet, que eu até desisto. Eu falo, vou na loja física, pelo amor de Deus, é mais acontece fácil. Muito isso. Porque o rádio te direciona e simplifica a tua vida, principalmente para quem não é tão chegado em tecnologia. Sim. Né? Então o rádio tem essa coisa. Eu acho que ele mantém essa chama legal, viva da parte comercial. Então, e do vendedor que eu falo, que todo locutor é um bom vendedor. Sim, verdade. Atenção, locutores. E outra coisa, o locutor não é feito para ficar sentado só falando no microfone, galera. O locutor, ele é produtor, ele é jornalista, ele é redator, ele é comercial, se precisar fazer aí parte de promoção, ele vai fazer promoção, ele tem que saber tudo da rádio. Produz tudo. E uma coisa legal, eu acho que o locutor, quando ele vai para a área comercial, ele se dá bem. Porque ele já sabe comunicar, ele sabe vender. E vice-versa. Ele sabe falar, ele sabe usar improviso, que a gente usa muito improviso. Porque você está ao vivo ali, cara. Entendeu? Então, Total. Assim, às vezes você dá um branco e você ali, a música para, meu Deus Se do você céu. for aquele que se desespera, você tá ferrado. Você tem que dar uma contornada. Tchau. Uma coisa que eu percebi aqui, eu sempre fui uma boa conversante, né? Faladeira até o fim dos tempos. Falo pra caralho. Ainda bem. E aí, isso me ajudou muito, porque além de conseguir conversar com qualquer pessoa, em qualquer ambiente, quando eu venho aqui, por exemplo, né, nesse exemplo, às vezes dá para contornar, dá para você falar com pessoas de diferentes mentalidades. Isso te dá munição, te dá as ferramentas. Se você é uma pessoa tímida e depois quer ir para um meio de comunicação, mesmo ali que esteja passando direitinho no teleprompter e tal, no negocinho, não vai ser do mesmo jeito. Né? Você tem que ser um bom conversador. É igual quando você vai entrevistar uma pessoa que é espelho. A gente acontecia muito isso quando ia fazer matéria de TV. Então você vai conversar com a pessoa que é espelho. Oi. E aí, tudo bem? Tudo bem. É verdade. Aí você fica. Você precisa render aquilo. Eu sei. Você precisa render, você precisa trazer conteúdo. O que você faz quando tem esse entrevistado que não rende conversa? O que eu gostaria de fazer melhor? Eu gostaria de desganar. Não, desganar a gente já sabe, né? Tipo desganar. assim. Mas quando tem assim, dependendo da situação, que eu não tenho o que lá, que eu não preciso esticar a conversa. Então eu já finalizo. Entendeu? Mas se você tiver que esticar. Você vai tirar do ar. Tudo bem. Então vamos falar um pouquinho dessa bateria aqui que está do lado aqui. Como que é que funciona? Aí a pessoa já vai falar de uma coisa que ela domina. Então ela já fala, olha... Você vai pro mundo dela. Eu vou pro mundo dela. Então eu jogo ela. Como funciona essa bateria? Tem quantos pratos? Para que serve esse prato? Aí você está vendo que eu só tô dando uma deixa. Porque assim, a gente tem que falar pouco. Né? E dá deixa para ela falar. Sim. Aí vai embora. Aí ela começa a soltar. E esse prato aqui esse prato aqui serve para XYZ. Legal. Aí ela parou de falar. Tá, mas e esse tambor? Esse prato, como que é a junção dos dois juntos? Aí ela começa... A coisa vai. Aí daqui a pouquinho você vê, legal, beleza, muito obrigado. Ela, obrigado. Você ufa. Legal, valeu. Deu para salvar alguma coisa tchau, hoje. Valeu, exatamente. Né? Aqui até acho que a gente tem mais flexibilidade em relação, né, o podcast em relação à rádio, que a rádio ainda é mais, ela tem uma estrutura um pouco mais padronizada e tal, um pouco diferente, né? Você gostaria de fazer um podcast? Você protagonizando? Eu amo falar e amo entrevistar. O rádio... Quando eu falei para você que quando eu me formei em Direito, eu usava as técnicas do rádio de dialogar, porque eu fiquei 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses na Defensoria Pública de Jacareí. Nossa, você... Parabéns, hein? Um abraço para a galera da Defensoria Pública de Jacareí também. Tem um carinho gigantesco para essa galera. Gosto demais de todo mundo ali. Então foi uma experiência muito legal. E quando eu ia conversar com o usuário, né, então a gente também sabia, a gente tinha que usar essa técnica para saber como que eu poderia ajudar essa pessoa. Qual que é a melhor forma, porque às vezes a pessoa está com um problema e ela chega para tentar resolver esse problema de uma forma completamente equivocada, porque o vizinho falou que é isso, dá certo, o parente falou que você tem o direito disso, e na verdade não é que você não tem o direito, mas não aquele direito. Sim. Então você tem que saber conversar também, entendeu? Às vezes a pessoa chega exaltada, aí você usa aquela técnica de calma, vamos conversar um pouquinho mais. Tudo bem, dona Maria? Como que você está? Senta. Então o rádio está em tudo. Assim, a comunicação está em tudo, né? Então o rádio na minha vida me ajudou em tudo.
me ajudou quando era na parte de vendedor, me ajudou na parte do direito. E me ajuda ainda muito, porque hoje eu faço parte de um grupo de rádio, hoje São José dos Campos, que é um grupo muito forte, que se chama Grupo 012 News de Comunicação. Nós temos lá a Rádio Mix FM, nós temos a Rock News, que falando nisso, estou com a camiseta da Rock News aqui. Mostra aí, da gente. Rock News aqui. Ouve lá, viu, gente? Boa pra caramba essa rádio, viu? Cara, demais. Não, pra quem gosta de rádio. Rock and roll na veia. Entendeu? Lá o rock nunca morre mesmo, tá? É isso aí. Então, um abraço aí pro Gilson, pro Galo, pro Juva, pro Júlio, pro João, pra toda a galera lá da promoção, o pessoal da equipe de marketing, todo mundo lá, todo mundo. É que você fala o nome de um de outro, esquece, aí... Aí quando você chega aí lá, a pessoa tá de você não gosta de mim, você não falou de mim, o que você tem mais de... sacanagem. Galera, não, é que é o DDH mesmo. Então, um abraço pra toda a galera. E a gente tava falando agora? O que a gente tá falando? Não sei, mas lembrei. Foda-se, fala qualquer coisa. Então, a gente tá falando da parte de vendas. E hoje eu faço parte, sou um dos executivos de venda, desculpa. Não tem problema. E isso aí, vender uma arte também de comunicação, é isso aí. Você trocar uma porque ideia. O que eu tenho impressão mesmo tem essa questão também, né? O rádio, no passar do tempo, ele vai ficando cada vez mais assim... eu digo, os profissionais eles têm que se aperfeiçoar e fazer várias coisas. O radialista não é mais só o radialista hoje em dia. Ele tem que fazer um monte de coisa. Por uma questão de salário, mas por uma questão de economia mesmo, né, de pessoal. Tudo. E como que você tá hoje em dia? Então é só você lá dentro do estúdio hoje em dia, tipo assim? Ou tem mais pessoas? Como hoje, que tá isso? Antigamente, de novo. Antes, o rádio tinha muito aquele negócio do operador e o locutor. Sim. Principalmente rádio AM. Eu cheguei a fazer AM. Nossa, o AM é um tesão também, viu, gente? Era muito porque a AM você tem que falar, comunicar. A AM é aquele negócio de como falar e comunicar. E na rádio AM, você aprende a comunicar mesmo, fazer uma rádio falada. Nossa, a gente tá... E depois a gente já não sabe mais. Essa luz aqui tá tirando a minha concentração. Tá tirando concentração. Não, olha, lembrei. Olha pra mim, lembrei, mim. Focão, não olha pra luz. Não veja a luz. Não vá para a luz, Caroline. Luz. Exatamente, fica aqui. Então, aí você tinha o locutor, você tinha o operador. As FMs começou a enxugar, era o locutor, o operador. Mas hoje em dia tem a galera da produção, mas assim, hoje é o locutor, ele equipe fala, ele reduzida, opera, né? ele... Entendeu? Então, assim, você que está hoje mandando mensagem no WhatsApp, é o locutor que vai estar lendo a sua mensagem, é ele que vai estar interagindo com você. Então, isso é muito legal. Pelo menos, sim, tem algumas já tem a galera da produção que dá uma força, mas a maioria das rádios ainda o locutor ele gosta de fazer isso também, de ter esse contato com o ouvinte, o que antes era pelo telefone, né? Sim. Aí tinha telefonista que no horário ela atendia, depois passava o locutor, da noite ele se vira, né? Sim. É legal que você vai desenvolvendo várias habilidades, né? Você é um cara, você já tinha desenvolvido várias habilidades e agora nessa situação também. Mas de qualquer forma tem, assim, pelo que você vê desse tempo que você tá na rádio, é o quê? Mais de 20 anos? Tô com 41, então aí 12, então já tem um tempinho já, né? Então, um tempo bom. Tempinho... E aí você vê mudanças no rádio. Bastante. Algumas a gente citou aqui. Tem alguma coisa a mais, assim, de negativo que você acha dessa mudança do rádio hoje em dia? Sinceramente, negativo não. Só positivo? Eu vejo positivo. Eu vejo uma coisa que as rádios estão fazendo, está deixando de ser muito musical. Antigamente a rádio era muito musical. Hoje tem mais programa. Hoje tem mais programas, tem mais bate-papo. Então, hoje o rádio, você gosta de ouvir o locutor trocando uma ideia, falando. Você não gosta mais só ver ele desanunciando e anunciando música. É uma relação mais aberta. Você gosta de companhia. Mas é legal isso, é que nem a televisão. Às vezes a pessoa liga para ouvir alguma coisa, parece que tem uma companhia ali, né? A gente tinha muito essa mania de pegar, ligava a televisão, deixava a televisão e ia lá né? Deixava lá na sala, lá, ia pro quarto. Mas aí difundia, a televisão tava lá. E aquilo lá parece que te dava uma segurança de companhia, um bem-estar. É psicológico esse negócio. Baita psicológico, isso é muito psicológico. Mas o rádio também agora, né, com isso. Então eu vi que o rádio está passando por essa mudança. Então, assim, o rádio ele vai se adaptando. Obviamente que hoje o rádio não é feito para
a galerinha. A galerinha não vai escutar a rádio hoje, dependendo da idade. Porque eles já são da geração Z. Eles já nasceram com outra realidade. Né? É muito diferente da gente. Você pega uma criançada de 15 anos, adolescentes, aborrecentes de 15 anos, hoje assim, dificilmente escutam rádio. Para ligar o rádio. Muito raro. Meu, quer se sentir velho? Chega para um jovem e fala, meu, põe na rádio tal lá. Que rádio é essa? O que você está falando? Aonde que eu faço isso? Então as rádios também hoje, elas caíram em outra coisa. Até comercialmente falando, é mais um ponto positivo. É mais um ponto positivo. Porque assim, os jovens de determinada idade, ele não tem o poder de compra ou decisão final de compra. Por enquanto. Por enquanto. Porque assim, está evoluindo tão rápido as coisas, né? Sim. Que é verdade. Mas ainda para o mercado hoje, é interessante você trabalhar com quem já tem uma decisão de compra ainda sadia. Tem um investimento bom. Entendeu? Que vai comprar, vai honrar e vai continuar comprando. Sim. Entendeu? Então aquela compra sadia. Aquela compra que é boa de você fazer. Aquela venda que é boa de você fazer. E as empresas estão procurando esse tipo de público. Entendi. Entendeu? E o rádio está gerando esse tipo de público. Então, assim, hoje mesmo eu conversei com muitas pessoas, muitos empresários, hoje de manhã e à tarde. Então a gente vê isso com eles. Não que eles não investam na rede social, investem também, mas sabe que tem que investir no rádio, tem que investir na TV. Hoje a propaganda ela é pulverizada, tem que ser em vários meios, né? E não é só a internet, não. Dentro da internet tem vários lugares que tem que ser colocada essa propaganda, né? Você sabe o que é legal, interessante, contramão disso daí? Você chega numa agência, você vai conversar, é toda a rapaziada nova. Sim. São aquelas mentes criativas assim que estão, sabe aquela mente que está bombando? Sim. Que está assim, ideias. Então essa galera é muito legal. Sim. Então eu vou conversar lá com uma galera que é responsável por uma conta, enfim, de uma empresa, pega um cara, uma menina de 21 anos, só que os caras sabem disso também. Sim. E eles não são dessa geração só rádio, eles já são dessa geração agora, que é rede social, internet, Spotify, e os caras sabem também, porque eles estão conectados, eles sabem da importância do rádio. Eles conseguem se conectar a pessoas de outras faixas etárias. Exato. E conseguem entender os interesses deles. Nossa, então eu fico assim, espantado com essa galera, meu. De verdade, eu vou conversar assim, poxa. Não, que bom, né? Sabe, é o que eles têm que fazer. Muito legal. Eles não estão fazendo propaganda só para a geração deles, né? Então eles têm que se colocar no lugar do outro. Sem dúvida. Né? Isso é muito interessante. Então você acredita que o futuro do rádio, o rádio vai se manter porque ele está sempre se atualizando e, portanto, o futuro dele, pelo menos no médio e longo prazo, vai ser de ser uma espécie de televisão. Só que uma televisão mais relax, mais tranquila, não com aquela coisa toda certinha, né? Que tem a televisão tradicional. Até mesmo porque a TV aberta, você tem uma série de regras para você cumprir ali. Sim. Entendeu? É diferente da internet. Que daqui a pouco também pode ser que venha a ter. Não sei. Entendeu? A gente não sabe ainda que rumo que vai dar. Né? Mas assim, a TV mesmo chegou a dar uma... A TV mudou muito. Você pega a Globo ela teve que se adaptar. Os streams, demorou, aí chegou, aliás, exatamente. Os streams chegou esmagando a Globo. Sim. Chegou esmagando. A galera, pera um pouquinho, pessoal, vamos se atualizar aí, porque fica só nessa daqui. Então, acho que toda empresa é isso. O rádio passa por isso, a TV está passando por isso. Verdade. Daqui a pouquinho as redes sociais vão ter que se reinventar outro Elas tipo. Já estão, né? Se reinventando. Porque senão você vai ficar. Você lembra do Orkut, quando tinha? Sim. Vai voltar. Vai voltar o Orkut. Ai, fiquei tão feliz com isso. Mas será que vai voltar com a nossa conta? Antigamente você vai poder ter acesso? Nem lembro, nem lembro como é que vai ser. Eu sei que já estão planejando isso daí, tá voltando, não sei se é esse ano. Mas eu falei, finalmente, era a rede social que não me dava agonia. Porque depois... É muito nostálgico, muito nostálgico. Mas é porque era uma rede social de um outro tempo. E eu me refiro ao tempo mesmo. A passagem do tempo, a nossa percepção de passagem de tempo. Era quando você tinha tempo para escolher aquelas 12 fotinhos que ia ficar lá, porque só tinha espaço para 12 fotos. Caraca. E aí você colocava o rolê ali do final de semana, tinha os depoimentos do pessoal, tinha os grupos, né? Lembra que eu gosto de não sei o quê? Sim. Eu não lembro. Era, como é que era o nome disso? Era... Vai perguntar pra era os grupos que o pessoal entrava de afinidade, né?
Você lembra? Tem um nome pra isso. Isso, dá uma pesquisada. Tem um nome disso. Por favor. E aí, tipo, era muito engraçado. Eu lembro que eu passava, às vezes, o final de semana inteiro só olhando esses grupos. Tipo, odeio acordar cedo, não sei o quê. Verdade, Eu tenho medo do eu mesmo no elevador. Entendeu? Era muito engraçado. Você se divertia, cara, com o Orkut. E era uma percepção que, assim, era quase uma televisão. Você ficava naquilo. E hoje em dia, o Facebook inaugurou isso e depois o Instagram aperfeiçoou essa questão e o TikTok, então, elevou a enésima potência, a velocidade, tanto de vídeos, né, quanto de informações vindo. Então, era muito diferente. Hoje, eu não consigo entrar sei lá, no TikTok ou algo do gênero, porque é muito rápido. Eu já sou uma pessoa mais analítica. Sim. Eu gosto de parar e entender. Né? Já acho o Instagram muito rápido. Você tá na contramão também. Porque a mas galera eu sou da contramão desde sempre. Porque a galera, eles gostam daquele vídeo curto, que é a sensação de prazer momentânea. É onde vicia você ficar passando os vídeos, ficar com o dedinho ali passando. Mas você vê tudo e você não viu nada. Não vê nada. É muita Porque você não viu porra cara. nenhuma. Você fica com o celular na mão ali hipnotizado. E você não viu informação de verdade. Entendeu? Né? Você também tem essa dificuldade com essa rapidez nas redes sociais. Você prefere pegar e ler uma reportagem ou ver um vídeo até o final mais comprido? Então, nesse assunto, assim, eu sou meio que 50-50. Uhum. Depende muito do como que às vezes eu chego ali, pego o celular, porque esse aparelho aqui, ele não desgruda da mão. Não, é tudo agora no celular, não tem jeito. Então, a vida da pessoa tá no celular. Você quer saber da vida da pessoa, você entra no celular dela. Pra você abrir o portão da tua casa, é do celular. Então, cara, tudo é celular hoje. Então, assim, tem dia que você tá mais afim de dar risada. Aí você passa lá, vê os vídeos curtos lá, dá uma olhadinha e tal. E às vezes não, às vezes você quer ver uma matéria mais prolongada, você quer ver um conteúdo mais elaborado, né? Que tenha mais conteúdo para você aproveitar aquele conteúdo. Então, eu gosto... Até porque você é um cara público, né? Você tem um programa de comunicação em massa. Você não pode ir lá e falar qualquer merda. Não, cara. Você tem que ter um mínimo de critério. Você tem que estar sempre antenado também no mundo em torno, em geral, né? Nos assuntos. Então, nessa parte aí ajuda muito, cara, a comunicação. Ajuda muito. E, quero falar para vocês, eu acho que o rádio não morre e ele vai andar de braços dados também com a rede social, entendeu? Não vai ser aquela coisa que um vai substituir o outro e vice-versa, não. Vai ter o espaço para o rádio, vai ter espaço para a TV, vai ter espaço para as redes sociais. Eu acho que o que vai acontecer vai tudo se reinventando. É aquela roda que o pessoal vai lá, vai enfeitando ela mais um pouco, sabe? Então, assim, a fórmula tá ali. A gente só vai ter que reinventar. E as rádios já estão fazendo isso, igual você falou agora há pouco. Trazendo um pouco da TV para o rádio, entendeu? Então tá fazendo as duas coisas. E você assiste na internet. Então, uma coisa meio doida. Vai juntando tudo. E para quem gosta de escutar o rádio, né? Gosta de bate-papo. Você pode ver aí quando você tá saindo para... Você pegou o carro, tá indo embora para casa, na hora do rush, você pode ver que tá cheio de rádio lá, a galera tudo conversando, não tem música. Sim. Antigamente as rádios gostavam de fazer muito o que nesse horário? As 10 mais pedidas. Né? Você colocava lá, aí você sempre finalizava às 19 horas com a primeira, né? com a rádio, com a música mais pedida pelo ouvinte. Hoje não, a galera tá fazendo o quê? Bate-papo, programa de bate-papo. Entendeu? É porque também é uma forma de unir as pessoas, né? Ligar as pessoas a afinidades, grupos, né? Uma coisa que todo mundo gosta e me parece que a internet tem meio que setorizado isso mais, né? Deixa eu me explicar melhor. Por exemplo, pessoa que gosta de brócolis. Né? Na internet vai ter um segmento de pessoas que gostam de brócolis. Aí vai ter outro segmento de pessoas que gostam de batata frita. E é muita gente que gosta de brócolis. Eu, pelo meu, chocantemente, eu odeio brócolis. Não sei como que alguém gosta daquela porcaria. Eu amo brócolis. Né? Tem gosto pra tudo. E falando nisso, eu trouxe sushi, tá? Ela não gosta de sushi. Não, eu gosto. Eu não como o peixe cru. Eu como com aqueles outros negocinhos. Mas eu sei. Você gosta dele frito? Não, eu não como peixe nem fudendo. Se eu tiver numa ilha deserta, eu vou virar amiga do peixe. Você entendeu? Vai cozinhar com ele, mas comer o bichão... Nem a pau. Eu acho o gosto bizarro. Tudo que é do mar eu acho bizarro. Enfim, cara, eu vou falar pra eu você. Numa ilha deserta eu morro assim, em 2 dias. Não tem a menor chance. Eu tô em casa. Não, eu tô ferrada. Se não for banana e coco... Mas enfim, né? Eu já pensei muito nisso. Sabe aquela pessoa catastrofista? Tipo assim, ela tá ali... Imagina se eu ficasse presa. Né? Ficasse numa ilha deserta lá... Cara...
Pegar o coco lá, desenhar o Wilson, né? A minha Wilson. cabeça é um negócio muito louco, porque eu vejo alguma situação, falo, nossa, catástrofe. E se acontecer se? comigo? Né? Apocalipse zumbi em São se? José dos Campos. Top 10 melhores lugares pra se esconder, entendeu? Eu já fui fazer um negócio desse na minha cabeça, enfim, né? Qual seria? Olha, vários lugares assim em Santana. Aonde? Que é bem... cara, eu não consigo explicar. Eu sou ruim de direção, né? Santana. Eu tenho GPS... Não é Ó, Santana. galera da região norte aí, vocês estão salvos. Vocês estão salvos. Não, lugares altos. Eu aí. digo assim, por serem lugares altos, às vezes cavernas, né? Grandes prédios também. É que se você for para um centro da cidade, um lugar mais assim popular, vai ter muita gente. E aí você pode ficar em prédios altos, mas aí você não desce para buscar mantimento. O legal é você ir para uma zona mais rural para você poder plantar, né, a sua comida. Porque quando você assiste filme e série sobre apocalipse zumbi, especificamente... Eu só fico analisando. Eles falo, dão um tutorial de o que fazer. Povo burro do cacete. Porque eles fazem tudo errado, cara. Eles têm que brigar depois. No começo tem que ser todo mundo amigo. Pega lá as armas, não sei o que, pra matar eles, tal, não sei o que. Pega mantimento, mas depois vai pro rural pra plantar. E aí você vai fazendo muros, tal, pra deixar a galera fora. Aí vai virar basicamente Idade Média, né? Aquela coisa de feudalismo, enfim. Mas é minha visão, Entendi. né? Tem outras opções também, mas vamos voltar para Vamos voltar para o assunto? Que não tem nada a ver com ataque zumbi, que nós vamos falar. Por acaso, você que está chegando agora, a gente está falando de rádio, tá? Não estamos falando ele é locutor de rádio, tá? A gente não está falando de ataque tipo zumbi. assim, não é que aconteceu, não é uma notícia de última hora. Esquece, que teve galera. um apocalipse zumbi. É que assim, eu acho que é interessante a gente Mas eu botar tinha uma pra encanação frente. assim, mas não é essa. A encanação que eu tinha quando eu era criança, assim, e se eu ficasse preso no supermercado? Olha que gostoso, cara. Você tem um filme sobre isso dos anos tipo 80, se eu você já ficasse assistiu? preso no supermercado. A galera fechou lá, e agora, cara? E agora, tá ligado? Mas tem O um shopping filme, também, entendeu? nos anos 80, eu não lembro o nome, que é um menino e uma menina ficam presos dentro do supermercado, quando fecha. Pô, que legal, eles cara. detonaram com o supermercado, se imagina que divertiram pra gostoso, caralho. Tipo, você come o que você quiser, você tá ali de boa. Meu, você Muito bom, muito entra bom. em pânico zero, cara. Né? É muito Então, divertido. uma boa. Mas então, eu acho que é interessante a gente pensar, assim, pessoalmente mesmo, não quanto profissional necessariamente, mas olhar lá na frente. E se? E se? E se várias desgraças acontecerem? Você já está preparado para tudo. Entendeu? Por exemplo, vem um negócio aí, sei lá, uma nova guerra. Tô pensando nessa terceira guerra Caraca. desde os anos 80. Essa terceira guerra é verdade. Entendeu? Cara. E tá cada vez mais próximo, Doideira, cara. né? Eu falo, não é possível. doideira, Não é cara. possível que eu vou ter razão sobre isso. Né? Será, meu? Será que agora? Eu espero Olha, que não. Eu espero que também não. não. Eu acho que as coisas podem acontecer, mas não necessariamente da forma que a gente imagina. Mas sempre tem brechas. Né? Claro que a maioria vai morrer, mas quem sobreviver pensa nas brechas. Olha, eu acho que eu já passei por uns 2 ou 3 finais de mundo aí, viu, cara? Fim de mundo. É, porque não, teve umas coisas... Antigamente, toda hora lá era Nostradamus, que tinha que... Né, no ano 2000, não é isso? Não, ano 2000... Bug do milênio. Bug do milênio, depois teve o 2012 lá, o negócio 2012, Maia. cara, Profecia Maia. Exato, então. Mas se você for ver, o nosso mundo, como a gente era quando era criança, acabou. A gente vive um resquício de saudosismo, um fio de realidade daquilo, né? Que a gente quer preservar porque não tinha mais necessidade. A gente poderia viver numa era totalmente tecnológica hoje em dia, ou qualquer outra coisa. E a gente está sempre se apegando a coisas dentro da nossa cabeça, mas que não necessariamente condizem com a realidade. Caraca. Né? Que ela foi assim... Não, eu vou na profundidade. Então, tipo, me dá uma profundidade aí que eu vou Na lá. profundidade, cavou mais um pouco, pulou. Eu viajo pra caralho. Então, tipo... Por isso que eu queria fazer a história. Mas então, Entendeu? você estudar o passado te dá uma noção de futuro fantástica. Fantástica. Então, por exemplo, a tua área é rádio, é televisão, é comunicação. Quanto mais você já tem a tua memória de ter passado por isso. Mas quanto mais você se aprofunda no estudo... Eu estudei um tanto quando eu fazia jornalismo.
é fascinante. Você fala, cara, o passado não necessariamente se repete igualzinho, mas tem lições que ciclo. você... Tem um ciclo e tem umas... Às vezes tem um ciclo que é assim. Ele não é um ciclo assim. Às vezes é um ciclo que é assim. Tonhonhon. Ó, ele é um ciclo assim. Ele volta, mas ele vai pra frente. Pode ser um assim. É, um passo pra frente... Não, tipo, 2 pra frente, um pra trás. Uma coisa assim. Tem essa... Se você refletir filosoficamente e analisar friamente, você percebe que tem uns paranauê bem doido. De déjà vu, cara? Tipo, pô, É tipo um déjà vu. Aí, mas cara. é parecido, mas não é igual. Ah. Toda vez que um ciclo histórico se repete, ele não é exatamente igual. Sim. Mas é muito fascinante, cara. E a tua área, ela se modifica muito rápido. Então você percebe coisas ainda muito mais claramente do que um historiador vai perceber daqui 500 anos. Né? Então, é legal você usar isso, você fala, no passado, não sei o quê. De repente, você fala, cara, fizeram um negócio ali, em 1973, sei lá, na União Soviética, que eu posso usar para hoje em dia, de alguma forma diferente até. Você entende o que eu estou falando? Sim, sim. Captei essa mensagem. É a coisa do reciclar, reinventar o arroz com feijão e farinha, que de repente fica chique num restaurante gringo. Sim. Entendeu? É nesse sentido. E você acha que dentro de toda essa maluquice que a gente falou agora, que não tem nada a ver com nada. Que doido, né? Que doido. Né? Mas então, não tem nada a ver com nada, mas tem a ver com tudo. Assim, é igual, mas não é parecido. Entendeu? Mas também serve para qualquer situação da vida, né? Você percebe alguma coisa, falando nisso que a gente falou agora, do passado que poderia ser reciclado e que às vezes alguém acharia interessante. Tem tanta coisa que se a gente for parar para fazer uma análise profunda, tanto pessoal quanto profissional. Não digo assim para tua área. Eu acho que deve ter tanta coisa que a gente poderia trazer para hoje em dia, né? Mas você tem que sentar e fazer uma análise, porque eu acho que é tanta coisa que às vezes passa despercebido. A gente só vai parar para pensar mesmo quando a gente tem aquele momento de reflexão igual agora. Né? Tipo, igual agora. Um insight. Gente, eu juro que eu não usei cogumelo. Olha, ó, isso nem aqui, LSD. Para vocês terem uma ideia, é água, tá? É água, né? olha, água, gente, água. Tá? Isso aqui é água, então assim, mas, então, nós estamos tomando água. Eu acho que tem pessoas assim, às vezes, até como você pode me entender nisso, que não precisa de drogas. Não, o cérebro já nasceu viajando. A gente já nasceu viajando. Já é tipo, a gente já é... Droga, se fizer isso, a gente para de viajar, né? Exatamente, atrapalha. Então, tipo, atrapalha. Eu acho que a viagem nossa é... A viagem é muito louca. Você sabe uma coisa que eu acho interessante? Que poderia caber nisso que eu te perguntei? Quando você começa a filmar tudo. Da hora que você entra na empresa. Só que assim, com muitos pi, né? De palavrão. E assim, algumas coisas que realmente não poderia ir pro ar, o nome de alguém, o nome de alguma empresa e tal. Mas mostrando o processo criativo, o processo do trabalho, que eu acho que não o tempo inteiro, mas como um reality show mesmo. Sim. Mas uma coisa interessante, que vai falar, olha, eu quero saber a personalidade daquele cara que trabalha. Porque você falou... Mas a galera da internet faz muito isso. Mostrar o dia a dia deles ali, né? Então, mas alguma coisa mais aprofundada nesse sentido. Mais pessoal, talvez, né? Eu acho interessante isso. Fazer um reality, é isso? Fazer um reality de locutores de rádio. Pô, que legal, hein, cara? Ou então algum filme. E aí, não, aí é que a galera, quando vê o locutor de rádio, ele acha que o locutor de rádio, toda hora ele tá falando com a voz do locutor de rádio. Ele chega na padaria, por favor, meu amigo, me vê 3 pães e sal. Pô, o cara não vai assim, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muito obrigado, amigão. Valeu, ó. Te vejo aqui, hein? Não é assim, cara, né? Você já imaginou uma casa só com locutor? Meu Deus do céu, ia ser muito engraçado. Ia ser muito doido esse negócio, eu acho que os entendeu? locutores, eles são muito mais gente boa, Sim, muito mais descontraídos do que doido. o pessoal de TV, por exemplo. Mas né? a galera... Então, aí que tá o negócio. Quem faz rádio, faz TV na boa. Sim. Dificilmente, assim, não tô dizendo que não faz, mas assim, é um pouco mais difícil quem só fez TV chegar e fazer o rádio. A galera que faz o rádio, quando ele chega na TV, é uma coisa mais natural. Só, obviamente que você tem a câmera ali e tal, dependendo do segmento que você for fazer, tem outros equipamentos que você tem que utilizar, teleprompter, por exemplo, você apresentar um jornal e tal. É um programa lá que exige isso, mas enfim... Então, o cara que faz Tanto é que na TV tem muito cara de rádio. Ó, Fausto Silva. Faustão, ele é um cara de rádio. Né? Do jeito que ele fala, você percebe que ele era de rádio. Era aquele cara de rádio. Tem muita... Nossa,
Quando você não quer lembrar, vê um monte. Agora que eu quero lembrar mais nomes, vamos lá, mais gente que veio de rádio. Ajuda aí, pessoal, põe no comentário aí. Vamos lá. Tem muita gente, cara, que veio de... O próprio Luciano... Não, o Luciano não sei se veio do rádio, mas aquele cara que fazia depois fez o H, fez o O positivo lá, o Otaviano Costa, o cara veio do rádio. Verdade. Tem muita gente que veio do rádio. Cid Moreira, o cara veio do rádio. A impostação da voz deles, inclusive, né? é diferente, Você vê né? que os caras se comunicam, tipo, como parece... Eles estão numa FM tentando falar um pouco mais devagar, mas parece que estão naquela FM pauleira. E aí, galera, beleza? Então, entendeu? Então, assim, você vê, a galera que é do rádio, eles fazem TV, assim, numa facilidade maior. É uma versatilidade. Isso é muito mais trabalhado no rádio do que na TV. Você viu como o rádio é fantástico, pessoal? O rádio é lindo, é incrível. Quando você entra lá no rádio, você fala, nossa, é aqui que é feita a magia. Outra coisa que você está falando de lembrar, uma coisa que eu me lembro muito bem, assim, toda vez quando você vai entrar no ar, dá aquele friozinho na barriga. Uhum. E por mais que você esteja... outra coisa, o locutor é meio palhaço também, tá? De circo. É verdade. Por quê? Porque o show nunca pode parar. Verdade. Se você brigou com a esposa, se você está com um problema pessoal, na hora que você entra no rádio, que você entrou no ar, aquilo ali acaba, meu amigo. Uhum. A partir daquele momento que você entrou no ar, já era, a pessoa é PJ. É o personagem que entra ali. É o cara que vai alegrar o dia da pessoa que está ouvindo. É o cara que vai passar informação. Então, você pode ter brigado, você pode estar baixo astral demais. O que acontece com qualquer um. Sim. Não é todo dia que você chega aqui no podcast, aqui, poxa, que você está com aquele pique, com aquele ânimo. Você está doente, você está bravo com alguma coisa, você quer esganar o colega de trabalho. Alguma coisa que deixou numa bad tão que você ficou... Sabe, mal mesmo. Sim. Então você entrou aqui, você pegou o microfone e falou, vambora? Profissionalismo. Vamos lá. E você esquece aqui. Sim, depois você faz o que você quiser fazer. Você sai, destrói tudo. Exatamente. Se for o caso. Mas você já teve problema com um colega de trabalho? Quem nunca teve? Quem nunca teve? Mas é porque você é difícil ou as pessoas? Cara, Quem que vai falar, eu sou péssima pessoa? Assim, eu sou um cara sistemático. Isso aí, eu tenho a cara meio fechada. Você não é simpático? Você tá sendo super simpático cara, aqui, mas cara. É porque eu sou um cara tímido quando eu tô fora do ar. Entendi. Então não é que eu sou sério, que eu sou antipático. Assim, eu me solto quando eu estou fazendo. Eu sou ao contrário da galera. Tem gente que pega o microfone, vai participar de um programa, vai dar uma entrevista, o cara começa a se tremer. Uhum. Eu não. Quando eu tô fora... Eu sou mais tímido, mais quieto, entendeu? Agora, quando eu tô no ar, não. Quando eu tô no rádio, eu gosto de falar. Eu gosto de, aperta ali o botãozinho de foda-se. Interessante isso, né? Sabe? Você, na frente das câmeras ou do microfone, você é mais solto. Tanto é que eu mais já cansei de ouvir a galera que nunca conversou comigo. Eu achava que você era meio bravão, meio serão. Eu falei, mas por quê, cara? Você tem cara meio de sério, sabe? Você fica aquela cara meio fechada. Cansei de ouvir isso. Ouvi isso muito. E quando você entra no rádio, que você liga ali, pode estar tendo uma guerra ali, você esquece de tudo. Então, ao mesmo tempo, pra gente que faz isso com tesão, que a gente que ama, é uma terapia também. É verdade. É uma terapia. É verdade. Porque você tá ali, você esquece dos seus problemas. É o foco, né? Tipo, não é do tipo, eu vou num trabalho, eu faço um negócio, eu paro para pensar na vida. Não, aqui cada segundo aqui está sendo utilizado para isso. Exatamente. Né? Você não tem tempo de ficar fazendo outras coisas, de ficar sentindo outras coisas. É o foco. Né? E locutor também, galera, é igual vendedor de shopping, meu amigo. É sabadão você trabalha, domingão você trabalha, feriadão você trabalha, entendeu? Então, enquanto a galera tá indo viajar, lá você tá lá no estúdio trabalhando. Fechadão lá, ali. Nem vendo o sol lá fora. Exatamente. Então, assim, tem tudo. O locutor hoje, quando eu falo que ele é um palhaço, ele é um palhaço mesmo, porque a galera pensa que não é que a gente sai fazendo pirueta, não, galera. É que assim, o que eu digo é que o show nunca pode parar. Ali, né? Um trapezista. O show nunca pode parar. Você tá injuriado, você tá brigado, você tá... entrou ali... Não tem tempo. Dane-se. Não tem como. Né? E eu acho que a galera que ama mesmo fazer isso, até eles mesmo... É automático. Não é que você chega lá, não, pera um pouquinho agora... Você tem essa consciência, óbvio que você tem essa consciência, porque você é funcionário. Se você fizer uma coisa que o patrão não gostou lá, tá mal-humorado no ar, você vai transmitir, a galera vai te ouvir, peraí, meu... Mas ao mesmo tempo... Afeta um pouco, talvez. Cara, de verdade. Nada. É que eu acho que chega na hora, você é automático, você esquece daquilo. Entendi. Lembra aquele friozinho na barriga? Sei. O friozinho na barriga te gera tensão.
Olha, eu vou entrar agora no ar, É cara. verdade. Então, automaticamente, você já começou a desligar o do seu mundo lá fora. É verdade. Né? Você vai entrar no ar aqui agora, aquele friozinho vem. Aí depois você começou a falar, você começou a trocar uma ideia, já veio o ouvinte aqui, já veio uma música ali, já veio uma promoção ali, veio o entrevistado. Pô, que tesão, né, cara? Entendi, entendi. Uma coisa... Não, é muito gostoso. E para quem gosta de falar, o ideal é trabalhar com alguma coisa que você fale mesmo, você né? Fale, e a gente não gosta de falar. Né? A gente não gosta, Vocês a gente tá aqui por causa disso. A gente não gosta de falar, entendeu? Assim, aí, por outro lado, o locutor também é um cara legal pra você trocar uma ideia, papo de bar. Total, total. Né? Escuta, você era daquela criança que não calava a boca na sala? Demais, e que a professora queria esganar? Demais, cara, demais. Mas então, aí que tá o negócio. Aí junta tudo, junta hiperatividade, junta com vontade de falar, junta com isso, com a energia. Que energia da criança, né, já. E fala uma coisa, esse TDAH você diagnosticou agora? Então, na verdade, eu vou falar bem sincero, nem sei se eu tenho TDAH, eu tenho sintomas de TDAH. Mas bem provável. É que todo mundo hoje virou moda, né, ter TDAH. É porque, na verdade, o nosso estilo de vida é que gera comportamentos que lembram o TDAH e vários outros problemas de saúde. Mas nem todo mundo, obviamente, vai ser, né? Pelo que eu estudei, não sou psicóloga. Mas, assim, pode ser que você tenha. Se você apresenta traços desde criança... É que eu tenho fortes traços, entendeu? Por exemplo, vou lá pegar essa xícara. Então vou lá na cozinha para pegar essa caneca. Então eu chego lá na cozinha, pego qualquer outra coisa, mas menos aquilo. Pra pegar. Aí eu chego, pera um pouquinho. O que eu tô fazendo aqui? Eu não fui para pegar a caneca? Aí eu vou lá para pegar a caneca, só que eu venho com outra coisa e a caneca continua lá me esperando. Aí depois você fala, pera aí, galera, não, vou lá pegar a caneca. Aí você pega a caneca. Sim. E também tem aquele negócio de você ficar viajando, às vezes, assim, você tá... Sabe quando você tá focado? Hiperfoco? Sim, sim. Quando você vai fazer uma coisa, assim, que você tá falando aqui, mas você tá focado naquele assunto. Sim, sei como é que é. E até a esposa chega e fala pra você, você não tá prestando atenção em nada que eu tô falando, né? Não. Então você... Hã? Aí nessa hora você fala, não, eu tenho TDAH. Não é nada com você. Não é nada, senão não é nada dá crise pessoal. no casamento. Exatamente, não é nada pessoal. Tipo, isso aqui é o que... Mas você sente que esse seu lado meio desligado reflete, prejudica de alguma forma o seu trabalho? Ou ajuda? Não sei, mas acho que assim, prejudicar, eu acho que até hoje nunca prejudicou. De você né? tá, você tipo, tá mesmo, lá falando e de repente, putz, o que eu tô falando mesmo? Porque, não, às vezes dá um, você tá ali... Mas aí você continua, né? A parte do improviso. Mas você já imaginou se o TDAH fosse forte no rádio? Você tá falando no ar ali, você esquece o microfone aberto? Nossa! Você já pensou? Mas com certeza isso deve acontecer com algumas pessoas. Já aconteceu comigo e com fulano, com ciclano. Aí você... Luizinha Sena... E teve coisas muito, assim, comprometedoras que você falou na hora? Cara, teve uma vez que eu falei um palavrão, mas assim, eu acho que a música encobriu, porque eu tava longe. Então eu tava rolando a música, eu tava longe do microfone, eu acho que só isso. Quem conseguiu escutar, assim, tipo, parabéns, mas eu acho que você tá a música ali, o cara falou, sei lá, vai se foder, entendeu? Aí a música encobriu. Entendi. Tipo, pra você ouvir, você tem que fazer aquele esquema de colocar o disco ao contrário, senão você não escuta nada, tá ligado? Mas então foi leve. Foi leve. Tranquilo. E fã, indo lá. Tipo, e você tendo que fugir, alguma coisa assim? Cara, alguma situação mais... Você sabe que eu cheguei a ganhar muita roupa. Sério. Que ótimo. Cheguei a ganhar muita roupa. Então tinha uma moça que ela levou calça social, camisa social, sapato, meia, cué. Nossa, cara, a gente uma ganhava... pessoa aleatória. Verdade, cara. A gente ganhava uns presentes assim meio sem noção. Tipo, a pessoa não te conhecia e falava, eu vou dar a roupa pra aquele locutor. Coitado, acho que ela olhou pra mim assim e falou, tadinho, cara. Tá assistindo tão tadinho, mal, né? Não, então, cara, mas aí o jeito que ela veio com a roupa, tipo, calça social. Ai, que horror! E o moleque. E aquela calça social bege, nada a ver, sabe? Tipo, aquele terno nada a ver. Pô, é terno, tipo um terno, mas você botou a gravata, cara. Eu falei, tem que ver se a pessoa não trabalhava em necrotério, né? Essa mesma mulher aí, ela tinha... Um dia eu tava no ar, aí ligaram pra mim, falou, ó, aí passaram a ligação pra mim, eu tava no ar, falou, ó, sua mãe quer falar com você. Minha mãe? Não, tipo assim, aconteceu alguma coisa, né? Tipo, Eu pensaria. Aí eu peguei e falei, ó,
sua mãe tá aqui no banco aqui, ela quer falar com você. Minha mãe no banco, o que que aconteceu, né? Era essa mulher, cara, ligou lá e falou, fala com meu filho. Essa mulher que me deu A os mulher delirava. Delirava, doidona, cara. E eu lembro ainda que ela falou assim, não, porque eu vou processar vocês, eu sou dona da Petrobras. Nossa, não, ela realmente... Eu vou processar vocês. Eu falei, não. Eu falei, cara, essa mulher não é minha mãe não, velho. Vocês estão malucos. Gente, que louca. Mas ela entrava na rádio? Entrava. Depois dessa ela não mas foi mais aí, permitida. Aí tem uma galera que dá uma viajada, né? Mas a maioria, 90% é tudo tranquilo. Vai lá para conversar, a gente troca uma ideia, tal. Ganha bastante presente. Hoje em dia nem tanto, mas antigamente Poxa ganhava vida, mais, né? Estão chateados. Mandava chocolate, ganhava porque tinha aquele carinho com o locutor. Nem às vezes nem conhecia nada, mas tinha. Às vezes você tocou a música que ele gostava, você falou o nome dele, ela gostou da sua simpatia que você transmitiu no ar. Então, você acaba criando um vínculo ali. Ela não te conhece, eu ao mesmo tempo não conheço, e ao mesmo tempo a gente se conhece, nós somos íntimos, né? Porque a gente está todo dia na sua casa, a gente está todo dia no seu trabalho. Exatamente. E às vezes a pessoa gosta mais de um locutor. E você é mais acessível, por exemplo, do que, sei lá, o William Bonner. Exatamente. O Bonner, meu amigo, você não vai chegar perto dele, porque é outra cidade, o cara tem 5 segurança. É outro, entendeu? É outra escala. Você já está mais perto daqui. Se eu, sei lá, eu sou sua fã, encontro você na rua, eu falo, pô, que legal, não sei o quê. Mas você vai ter aquela sensação de proximidade. E né? o próprio locutor também, que já conhece esse mundo, já sabe como que é. Ele admira outros locutores, outras locutoras. Por exemplo, você está ouvindo uma locutora ali, a gente fica querendo conhecer. Mas assim, não que você quer conhecer, segundo assim, não, você quer conhecer para saber quem que é aquela pessoa que está executando um excelente trabalho. Sim. Que é um trabalho que está conquistando a sua atenção, que está conquistando o seu carinho. Então Coisa você quer de saber. Fã, né? É uma pessoa que é um baita profissional. Então a gente vai ali para conhecer com respeito mesmo, para saber, pô, legal, ó, gosto do seu trabalho, vim aqui para te conhecer, porque achei muito bom o que você faz, e eu acho que sim, o profissional ele vai entender, né? Entendeu? Então, e o rádio, aí mais uma vez isso aí, gera a curiosidade também. Né? Exatamente, porque não tá vendo sua cara. Então, e a gente que é locutor também de rádio já tá cansado disso, às vezes tem um aí, eu não conheço, cara, qualquer dia eu vou lá pra gente trocar uma ideia. E você tieta bastante, então, os outros locutores? Então, não, até hoje, como a gente está muito tempo no rádio, a gente já conhece a maioria da cambada aí, entendeu? E São José, Taubaté, a região do Vale do Paraíba... Já está dominada, você já sabe tudo. A região do Vale do Paraíba é um exportador de excelentes locutores. Muita gente boa saiu daqui da região do Vale e foi para grandes emissoras de rádio de São Paulo, rodaram por aí, entendeu? Estão em TV, estão gravando aí para grandes produtoras, estão fazendo excelentes trabalhos aí, participam do Clube da Voz, então assim, dubladores. Então assim, São José dos Campos é um lugar que tem muita... São José, Vale do Paraíba, tá, pessoal? Vale do Paraíba é uma região que tem muito cara fera. Tem muito locutor, tem muita locutora, tem muito comunicador bom, tem muito cara que às vezes tá mal aproveitado. Entendeu? Um cara que tem um potencial fantástico. Entendeu? E você já chegou a viajar para conhecer algum locutor, tipo São Paulo ou Rio? Não cheguei a viajar, não. Para esse propósito, né? Mas tem vários locutores aí que eu admiro muito, não tive oportunidade de conhecer, mas tem vários caras Quais aí são seus ídolos? Vivos ou mortos? Pode ser os dois. Tem um cara que ele fazia... Eu gostava muito do estilo de locução. O Emílio Zurita, por exemplo, eu gosto muito do trabalho dele. Eu acho fantástico, cara. Eu acho um cara assim que ele pegou um produto, conseguiu vender um produto e conseguiu reformular esse produto. E tá no ar há tanto tempo, né? Entendeu? Tinha o Bob Floriano, que fazia... Hoje o pessoal vai conhecer ele, que ele fazia muitas Casas Bahia, antigamente, comercial das casas. Antigamente, antes de entrar daquele carinha, quer pagar quanto? Entendeu? Quer pagar quanto? Que ninguém aguentava mais ver ele. Então, quer pagar quanto? Que tem um problema disso aí, né, cara? Eu já ouvi falar que a mulher falou, eu quero pagar R$1. Eu quero pagar R$1. Você tá falando quanto que eu Errada pagar, não tá. A propaganda tá falando, você quer pagar quanto? Se eu tivesse tido essa ideia antes... Né? Chegava lá aqui, pegava uma TV lá de 300 polegadas. Isso aqui eu quero, cinema na minha casa. Aí tem muita gente boa, que se a gente for lembrar nome agora... É muito cara bom. É muita gente boa. Tem uma tradição forte de rádio no Brasil, né? Sim, então com grandes locutores.
Tem uma locutora que eu gosto muito também, que é a Tina Roma, acho fantástica a locução dela. Tem várias locutoras aí, muito boas. Estão crescendo agora o número de locutoras, né? Isso é bom. O que é muito bom. Tava precisando, porque antes era às vezes uma aqui, outra ali. Então mas assim, eu sempre achei o cenário da locução feminina muito forte, muito presente, desde a época quando eu comecei no rádio. Eu sempre achei que o rádio, sem ter uma comunicadora, sem ter uma locutora ali, ele fica uma coisa, sabe, muito reta. Padronizado demais. Então né? tem que ter o locutor ali, tem que ter a locutora, tem que ter um cara que fala um pouco mais jovem, tem que, sabe... É legal, cada um tem um estilo, né? E às vezes tem uns locutores que até imitam muito o padrão e você fala, nossa, mas qual que é a diferença? É tudo igual? Então é legal um que tenha um pouco a voz diferente, né? Tem muita locutora boa por aí. Nossa, aqui no Vale do Paraíba também, volto a repetir sem puxar sardinha nenhuma, tem muita comunicadora, inclusive que já estão em outros lugares. Legal. O rádio proporcionou o que para ela? Viagem, trabalhar em outra emissora e ali ela constitui família. Legal. Amigos também que aconteceu isso. O cara sai daqui de São José, foi para uma rádio lá no Distrito Federal, lá para o Rio de Janeiro, e lá o cara ficou pé, o cara construiu a família dele. E o rádio também dá isso, como qualquer outra empresa. O rádio, se você... Hoje mesmo, conheci minha esposa através do rádio, a gente conquistou as nossas coisas através do rádio, né? Bens materiais, entendeu? Os meus filhos, a educação que eu pude proporcionar para eles até o exato momento, veio através do rádio. Entendeu? A família que eu construí hoje veio através do rádio. Os amigos, né? Amigos que eu tenho veio através... Assim, a grande maioria veio através do rádio também. Então o rádio na minha vida é muito presente. Com certeza. Né? Na minha vida está muito presente, tanto na parte pessoal quanto na parte, óbvio, né, profissional. E eu acho que é isso, cara. É muito esse doido. Amor pelo rádio. Aí eu estava pensando, né? Você, em todos esses anos de rádio, você deve ter conhecido muita gente, né? Muito cantor, muita banda. Você conheceu... Tem, assim, os mais famosos cara, que você pode citar? Aí que tá o negócio. Estava conversando muito com meus filhos isso daí. A gente tem algumas fotos, né? Mas antigamente não tinha... Antigamente, de novo. Antes não tinha muito esse negócio de você estar com o celular ali para você registrar, de tirar uma foto. Cara, entendeu? Você deixa eu Ou tirar quando foto. você registrava, você acabava perdendo depois. Você trocava de celular, o celular dava pau e você acabava... Hoje você não tinha os Perdia a foto física, né? Tanto é que tem uma fotinha aqui que eu consegui, de uma rádio que eu trabalhei, de moleque, que eu nem sei como eu consegui, porque foi uma foto que a pessoa tirou a foto da foto. Nossa. Pra você ter uma ideia, Sim, entendeu? Então, sim. tipo, sabe, com aquela foto, você tirou a foto da foto, Sim. aí e ela acabou perdendo a foto, só ficou com o arquivo só, aquela Sei. da foto, então. Mas meu rádio é legal por isso também. Você tem a oportunidade de você apresentar shows, de você entrevistar muito cara bacana, muito cantor. Aquele cantor que você gostava, então que você gosta. Aí você chega, tô entrevistando o cara, brother. Você fica assim, nossa, que surreal, Pô, né? Chorão do Charlie Brown, entendeu? Ele era incrível. O cara... Deve ter sido uma entrevista muito interessante, muito porque ele era um bacana. cara muito... Então, assim, o rádio... E o legal que no rádio, assim, dependendo da rádio que você trabalha, que você estava fazendo na época, você pegava ou a galera do sertanejo, ou a galera do rock, pegava a galera do pagode. Então, assim, você conheceu um pouco de todos os mundos. Então, bandas, assim, galera, assim, vai muita gente, cara. Você conheceu quase todos os famosos. Grande maioria. Grande maioria. A grande maioria. A gente teve o prazer de conhecer uns... E outra a gente não teve o desprazer de conhecer. Não é tanto desprazer, é que tem alguns cantores que são assim Você acha mais... o máximo. A gente sabe. Tem uma cantora sertaneja, não vou citar nomes, para não criar sim, polêmica, assim, mas já foi falado muito o nome dela. Eu achei assim, tipo... Eu falei, que doido, cara. Tá se achando que é melhor que os outros. Eu falei, nossa, um show chato. Nossa. Show chato. É aquele show parado. Sabe aquele show que você tá assim, a pessoa tá cantando, a música já pra baixo, já começa com a música, aquela música que você não dança, que você não sabe. Aí daqui a pouquinho ela para pra trocar de roupa. Aí, para pra trocar de roupa no meio do show. Cada show tem uma roupa diferente, tá ligado? Então, tipo assim, ela tá cantando uma música lá e para. Mas não tem aquele envolvimento com o público, aquela animação. Não, senta lá, violãozinho lá, trocou de roupa lá, entendeu? Tipo assim, a pessoa canta muito, eu sou fã da voz dessa pessoa. Sim. De verdade. Mas é uma pessoa que talvez seja mais pra estúdio do que pra... mas assim, show. Não tem aquele carisma, entendeu? Aí, tipo, você vai conversar com essa pessoa, você vê que o carisma dela é zero. Ela tá conversando com você, tipo...
E aí, tudo bem? Ai, aquela que não rende o assunto. Aquela que não rende, é o espelho. terror do Você vai conversar com entrevistador. ela, e aí, tudo bem? Tudo bom. Putz. E aí, qual que é a expectativa do show? É boa. Que legal. Qual que é a expectativa? Não, tá boa. Não, ela vai falar expectativa ruim. Pode mandar um alô pra rádio aí, pra galera, pros seus ouvintes, pros seus fãs? Ó, Oi. um abraço pra vocês aí. Falou, hein? Que droga, cara. Porra, isso demais, isso cara. é muito ruim. E quem foram os artistas mais legais que você entrevistou? Poxa, foram Conheceu? vários. Muita gente boa. E já teve shows aí que a gente foi fazer que o artista não pôde entrar porque estava devendo pensão alimentícia. Ô, mas que fofoca boa, cara. hein? Tem umas fofocas boas de bastidores aí, entendeu? Porque a gente participa dos bastidores. Nossa. Foi mais de um, viu? Puta Mais que pariu, de um, que cara. feio, Então, cara. Tipo, o cara tava devendo pensão. Aí Porra. tinha que pegar o cachê, esperar pagar o restante do cachê pra liberar o cara pro cara. Que coisa feia, meu povo. Doideira. Nossa, E a vai galera se lá. catar, né? Aí outra coisa também, pessoal, ó, vai apresentar show, locutor que vai apresentar show, seguinte. Chegou, apresentou show, boa noite, pessoal, boa noite, oi, tchau, e aí, tudo bem? Prêmios pra galera, fala rádio lá e já chama o cantor. Porque é o seguinte, demorou 3 minutos, os caras já começam, demorou. Não tá lá pra ver o locutor. Não tá pra ver o locutor, É. exatamente. Aí ela tinha voando, aí Prepare-se. o cara que chegou lá, quando você, e aí, boa noite, cara, daqui a pouco ele já tá assim pra você, tudo bem, cara, sai fora, entendeu? Sim. E às vezes tem artista aí que às vezes exagerou em algumas substâncias aí. Que é normal, né? a gente sabe. Aí o cara exagerou bem na hora do show, aí chega na hora o cara não quer fazer o show porque tá um pouquinho mais pra lá do que pra cá. Eita. Aí os caras, locutor, vai lá, meu, interte a galera lá. E você não vai ficar meia hora entretendo a galera, meu, que você vai ficar falando. Sim. Entendeu? A galera tá Que cansada. situação, Tá cara. entendendo? Meu, isso aí é aprendizado também. Nunca mais. Se chega o produtor, e aí, posso chamar? Posso chamar, então beleza, então, vamos lá, faz a gracinha que tem 2 minutinhos, chama lá, o locutor já vaza, já vem a banda e pronto, você sai de... Putz, é tenso, né? É tenso isso daí, quando você pega um pessoal assim, não profissional, porque os dois estão fazendo o mesmo trabalho, cada um tem que fazer a sua parte. Aí o cara vai lá e fica loucão. Então, e acontece. Aí sobra pra cara. você, né? E acontece. E você tá no meio do público. Não Tem é gente- uma coisa tem gente- escondida. Não, o pior é o seguinte, tem cara que tá no hotel ainda. Puta que pariu. Entendeu? O cara tá lá no hotel ainda e ele tá numa situação mais doida, né? Sim. E às vezes tá mais assim, vulnerável, Ai, né? gente do Aí céu, não, é muito chega bom. e não consegue fazer o show. Sei. E aí sobra pra quem? Pra você, que Os não tem nada a ver com locutores aí, isso. pro cara da rádio que tá fazendo a promoção ali. Vai lá, locutor. Você, porra, bicho. Que eu não- divertido. O cara não veio pra me ver, não veio pra ver a galera aqui. Sim. O que a gente tinha que fazer, já fez, promover a rádio, promover eventos, patrocinador, beleza, aí e tal. E, ó, não dá, tem como segurar. Tem gente que quer assistir um jogo. Uma vez teve uma dupla sertaneja, Desculpa. Zezé de Camargo e Luciano, os caras não queriam entrar porque queria ver a final do jogo de São Paulo. Eu falei, Porra. e o jogo Mas bem na hora. não fechou o programa, ou não fechou o negócio antes, né? Porque Então, quando você mas fecha aí um os caras, contrato, meu. vamos ver aqui o jogo. Aí eu falei, e a galera, ó, tem que chamar, locutor. Eu falei, eu vou chamar quem, cara? Se eu chamar aqui, se eu chamar aqui, os Pergunta caras- na plateia. Ó, alguém aí canta? Vem exatamente, aqui, ó, então. vamos fazer um cover. Vamos aqui fazer dos um caras. karaokê aqui, né? Vamos trocar uma ideia, fazer um stand-up. Ai, ideia, gente do cara. céu. Pra começar a fazer stand-up. Da próxima vez que você tiver um BO desse, você fazer já uma- vai com um monte de piada pronta. Exato, pegar um banquinho, sentar ali com o banquinho Isso. ali, Ou cruzar então a perninha. você fala, vê alguma criança, fala assim: sobe aqui, querida, vem cantar. Criança, a gente adora ver criança Ou então cantando. você que está aqui hoje, tem vontade de voltar para sua terra, vem cá contar sua história. Vamos fazer contar a o história. quadro de volta para minha terra. volta- Isso, entendeu? Tipo entendeu? assim, vem cá, vamos contar aqui um pouquinho da sua história. Vem cá. É o jeito, cara. Entendeu? E você canta também? Não. Porque o locutor, ele tem uma preparação vocal diferenciada. Sua voz é muito boa e tal. Cara, Você não pode cantar tirando nada. hoje que eu tô super rouco, galera, mas assim, Não, mas eu digo não cantar agora, mas eu digo você não, nunca pensou em cantar. Não. Seu lugar não é esse. Eu vejo locutores, principalmente locutoras, locutoras assim que elas vão lá e, Muito. regaça. Sim, tem Mas incríveis. eu acho que tem até mais locutoras que tem essa facilidade para cantar do que locutores. Viu, Você cara? você achou que não adiantou Não, nesses se quiser eu exercícios? dou uma palhinha aqui, quer que eu canto? Não tem jeito, gente. Isso é brincadeira. Não, então beleza. Não, porque eu digo assim, você já gosta de música, você já trabalha com isso, Aham. né? Você poderia pensar, tô aqui sendo locutor, mas eu também quero ter minha banda, quero fazer alguma coisa. Você nunca pensou em fazer nada nessa Cara, área? eu acho que quando a gente é moleque, Sim. o sonho do moleque é o quê? Ter a banda. É até a banda de rock, óbvio. Entendeu? Tocar,
fazer sucesso, sair para fazer turnê e tal, mas não passou de sonho. De um sonho juvenil. Um sonho juvenil que acabou e nunca mais voltou. E agora voltou. Você prefere ter aquela profissão mais estabilizada, mais ir naquele lugar de sempre, não ficar, tipo, cada dia tocando no lugar. Você quer aquele lugar certinho. Se eu tivesse o dom, o talento, eu acho que a gente podia arriscar. Tipo, fazer uma coisa extra, tipo, final de semana, vamos lá tocar no barzinho, vamos tocar em tal lugar, fazer uma coisa, um outro hobby, sabe? Às vezes pingou uma grana legal, bacana, vamos... Porque assim, ó, tem a galera que tem a banda de final de semana. Sim, a maioria, né? Tem a banda de final de semana, aí marca no barzinho, e aquele encontro de barzinho mesmo, assim, para tocar, reunir e conversar com a galera, tem muito disso. Sim. E é muito gostoso isso daí. Sim. Só que pra cantar, você canta? Canto. Mas assim, não... Eu tô me profissionalizando, por assim dizer. Qual estilo que você vai? Olha, já foi bastante coisa, principalmente MPB, samba, rock. Tem cara... Você tem cara desse estilo eu tô chegando lá. É que é tanta coisa na vida, menino, que a gente mal dá conta do básico, às vezes, né? Muita correria, né? Muita correria, cara. E quanto mais você vai vivendo, mais você resolve um problema, aparece 5. Né? E outras coisas e tal, outras demandas, mas é uma coisa que eu também gosto. Já virou você inverteu a entrevista aqui, cara. Pera aí, fica na sua, cada macaco no seu galho. Depois eu dou uma entrevista pra você. Não, mas enfim. É que eu perguntei porque você tem uma voz muito boa. Você é um fofo, você obrigada. Tem uma voz muito boa. Então, inclusive, eu perguntei até pra você no Fora do Ar, você fazia rádio, uma coisa que você tem uma voz muito boa. Eu gosto dessas coisas. É que, às vezes, a gente acha que isso não é uma coisa que vai dar muito certo ou que não é uma coisa tão séria e a gente vai fazer outras coisas na vida, como ser corretor imobiliário, né? Sim. O qual você já foi, né? Então, você falou. E essa época foi uma experiência doida, porque eu tinha saído do rádio e teve uma época que eu falei, você quer saber? Sabe que não sei se você já passou por isso, mas eu acho que a galera, assim, muita gente já passou ou vai passar. Que às vezes você quer, quero dar um tempo. Eu quero fazer quero trabalhar que nem todo mundo, fazer uma coisa normal. Tempo. Sabe quando às vezes você tem uma, sei lá, tem uma decepção ali, que você fala, você quer saber de uma coisa? Deixa eu dar uma parada, fazer outra coisa. Deixa eu fazer uma coisa bem sem graça. Bem sem graça, aquela coisa... entendeu? O pessoal, os corretores aí, nada a ver, tá? Não, tem gente que gosta, aí é cada um, mas assim, eu entendo o que você falou. E o legal é que quando eu fui vender, você sabe que aconteceu uma coisa interessante? Depois que passei todo esse lance, me colocaram num plantão de vendas, eu nem conheci o produto. Verdade. Vendi o produto, os caras, vem cá, mas o que você vendeu pro cara? Eu falei, eu vendi o que tava aqui, mas como assim? Eu falei, apresentei aqui, falei mais ou menos isso aqui. E o resto levou o cara na conversa. Então, eu lembro que o primeiro dia que eu sentei no plantão, veio um casal. Aí eu conversando com o casal, quando vai ver, tal, trocando uma ideia, conversa, tal, gostou, já assinou o contrato, tal. Falei, os caras ficam na minha cara assim. Você já vendeu? Eu falei, acabei de vender, tá aqui, ó, papelada aqui. Mas às vezes, justamente por você sair do padrão de corretor imobiliário, que você talvez tenha chamado a atenção deles, essa coisa de você ser mais, assim, próximo. Porque o vendedor, ele, na verdade, para vender, ele tem que ser o amigo, né, do cliente. Ele tem que... Eu também, eu fui vendedora também muitos anos, então eu também chegava e falava... A última coisa que eu falava era do produto. Né? A não ser que a pessoa perguntasse, mas aí eu falava assim, gostei da sua blusa, não sei o que, onde você comprou, você viu não sei o que, sei lá, na televisão, e não sei o que, e falava assim, eu também gosto disso, e não sei o que, mas não é que eu forçava, né? Mas eu buscava aquele gancho que eu tinha, aquela afinidade que eu tinha com a pessoa. É porque você está sendo transparente também ali, você não está sendo muito aquela coisa, eu quero te vender, quero te vender, quero te vender, quero te vender, quero te vender. Papo de vendedor é muito chato, quero te vender, quero te vender. Então, hoje estava tendo uma reunião via videoconferência, às 10h30 da manhã, com uma pessoa que eu nunca tinha conversado, que é um cara que tem uma pessoa muito importante, que São José, é um baita empresário, um cara cabeça, sabe, aquele cara foda assim, né, sabe? E eu lembro que eu conversando com ele, a gente muito assim, sabe, aquela coisa formal, até que eu falei, eu acho que a gente, assim, quando a gente pode quebrar esse gelo. Falei para ele, você desculpa, a gente está muito formal, você está muito formal também. Aí a gente começou já a dar uma risada. Aí o cara, parece que você abaixa a guarda. Aí ali começa a venda. Ali começa você conversar um pouco mais. Começa o entendimento. O entendimento, exatamente. Né? Aí você vai começar a entender mais o que ele precisa.
né? Qual que é a necessidade ali, qual o tipo de campanha, melhor horário para atender ele, qual que é o público, se a gente tem um quadro específico para ele. E no caso dele, a gente tem um quadro que fala do mundo pet, sabe? Então, Legal. tipo assim, a rádio tem esse quadro e ele tem uma empresa que oferece produtos para a saúde, né? Dos um convênio, animais. né? Um Aham. convênio, Sim. é um plano de saúde que é muito Sim. importante. Isso a galera Já não tem tive ideia. também. Entendeu? Só vê isso aí quando precisa. Aí acaba gastando muito mais do que se ele tivesse um plano de saúde para o pet dele, né? Sim. Mas, assim, E fazer os exames com antecedência. então, mas só que a galera só vai ver isso aí quando já tem que levar. Tá no bico do corvo. Então aí eu tava pensando, eu falei, nossa, meu, que doido, né? A gente começou aquela coisa muito séria, daqui a pouco parecia que não ia dar nada e deu bom. Aí começa a ficar aquela coisa chata de conversa assim. Eu falei, meu, vamos relaxar. Porque isso aqui é Brasil. Né? A gente tem essa característica de ser, por mais que as pessoas em certas circunstâncias sejam mais formais, porque tem que ser, não é aquela coisa, a gente não está na Suíça. Né? E então, para a gente conseguir fazer qualquer coisa aqui, a gente tem que ter um nível de simpatia. Sim. Né? Então, obviamente que a gente respeita assim, o jeito da fazer a pessoa mais séria. Sim. A gente respeita, a gente vê que não mais. Mas em geral dá mais certo você ser. Você consegue perceber quando a pessoa está muito assim, você também está muito assim, você começa a ser um espelho do outro, e ele está te olhando, você começa a imitar os trejeitos dele, e aquela coisa. Aí você, tá ficando chato isso aqui. Daqui a pouquinho, então tá bom, vamos ver. Aí é isso, quando foi, já viu, já era, deu bom. Você tá entendendo? Meu amigo locutor, a gente tem que ser de tudo, cara. Locutor, comunicador, vendedor. Psicólogo, né? Psicólogo bastante, viu? Eu imagino. Cara. Deve vir em cada... E até quando você tem o contato com o público, né? Eu acho que o locutor ele é bem psicólogo, porque às vezes liga lá, toca aí a música aí pra minha namorada, a gente brigou, que não sei o quê, o que você acha que eu faço? Pô, você acha que eu não sei o quê? Você não pode me dar uma força aí, mandar um abraço, mandar uma música especial pra ela? E a gente faz isso. A gente dá uma força. Claro que a gente pode dar uma força. O que você precisa? Vamos tocar uma música? Mas vem cá, o que você fez, cara, pra ela? Ou o que você fez pra ele? Então, você liga, né? Não vai marcar mais bobeira. Se voltar aí, então a gente aí é onde entra a simpatia também. Que a pessoa começa a admirar. Poxa, o cara me deu uma força ali. O cara me escutou. Entendeu? O cara foi lá, o cara tocou a música que eu pedi. Aí você dá aquele recadinho no ar. Atenção aí, o Fernando aí, pisou na bola, mas o Fernando tá arrependido. Dá uma chance pra ele. Às vezes até reata, né? Então, se der alguma coisa, às vezes o cara liga pra você, deu tudo certo, cara. Você sabia que tinha um amigo, que tinha um programa que chamava Correio no Ar, Estevão Neves. Esse cara era um santo casamenteiro em São José. Já escutou? Eu acho que eu lembro. Ele tinha um Correio no Ar lá, que ele era um santo casamenteiro. Tanto é que ele já teve muitos convites para ser padrinho de casamento, entendeu? O cara todo final de semana tinha um casamento por pra quê? ir. Porque o cara, e ele era daquela época ainda que o pessoal mandava carta. Nossa. Eu lembro que chegava saco preto, cheio de carta, mas cheio de carta. Eu era 2, 3 sacos ali, não dava para o cara pegar e responder tudo. E ele fazia direitinho, eu lembro, eu lia a carta lá, às vezes dava certo do namoro, dava casamento, dava filho. Eu acho que deve ter um monte de filho em Estevão aí, entendeu? Né? Se for ver. Muito legal, muito legal. O papel do comunicador, principalmente do comunicador da rádio, né, é esse, se aproximar do público de uma forma mais informal, né? É uma coisa muito bonita. Eu também acho legal, como você falou. Por conta disso, acreditamos que o rádio vai ficar aí se Deus quiser, muitos anos e séculos, né? Se depender dessa galera que está aí hoje aí, o amor à profissão que vocês têm, o profissionalismo, né? que eu vejo aí dessa galera. E tem nova safra também vindo aí. Legal. Tem a nova safra também que, não sei, os caras gostam, admiram, já tem um DNA para isso também. Então tem uma nova safra vindo boa de grandes comunicadores também que estão chegando, que, se Deus quiser, vai manter isso aí de pé, porque o rádio é um veículo de comunicação maravilhoso. Que não tem... Eu preciso pedir... preciso fazer uma pergunta, a última pergunta, que é totalmente clichê, mas eu não podia deixar a oportunidade de passar. Quais são as dicas que você dá para as pessoas que querem trabalhar na rádio ou que estão começando a trabalhar agora? Você sabe que sempre perguntam pra gente, né? Eu sei, por isso que é clichê. Sempre perguntam. Então, clichêzão. Sempre pergunta assim, mas você fala amigo assim e tal.
E nesse mundo do rádio, às vezes o cara chega com um baita vozeirão. E aí, tudo bem? E ele não vai tão bem com um cara que sabe se comunicar. Entendeu? Entendi. Às vezes o cara, então, assim... Acho que a dica é conversar bem, fazer com tesão. É o jeito, né? Não é só a técnica. A técnica você vai aperfeiçoando, entendeu? Se você tem um cara, se você tem um cara que você escuta, que você admira, vai fazendo mais ou menos igual ele faz até você criar o seu estilo. Sim. Entendeu? Às vezes você tem uma locutora que você gosta tanto, o estilo dela, né? Entendi. Nossa, aquela locutora tem um estilo que eu gosto dela. Aí você começa a imitar, aí você começa a falar reto, entendeu? Porque tem gente que vai começar a fazer locução, aí faz aquela locução de porta de loja em rádio que não dá muito certo, que sobe, desce. E aí, beleza? Tudo bem com você? Isso aí no rádio não dá muito certo, esse tipo de locução. Aí você, pera um pouquinho, tô fazendo muito sobe e desce, muito sobe e desce. Aí você começa a pegar um cara que tem o seu estilo, você começa a querer fazer um pouco igual ele. Não para você copiá-lo, mas para você pegar a técnica que ele está usando. Daqui a pouquinho você vai, através daquela técnica, aprimorando a sua até você criar o seu próprio estilo. Entendeu? Então, eu acho que essa é uma dica bacana. Se tiver a oportunidade de fazer uma rádio, tem umas rádios comunitárias hoje excelentes que são autorizadas, né? Que tem uma homologação aí pela Anatel, que você pode ir lá fazer, rádio oficina, rádio escola, o Senac tem, não sei se está com curso aberto em São José, mas tinha um curso hoje para radialistas que os caras, fantástico também, entendeu? A rádio oficina, né? Também tem. Então, assim, acho que falar bastante no banheiro, fazer solução no banheiro. Treinar no conversar banheiro. bem com as pessoas também ajuda, É que no banheiro você se escuta, né? No banheiro você tem aquela acústica lá que... Meu celular. Tá vivo. Tem até aquela coisa que você consegue se escutar. Então, tem no banheiro é bacana também. Lá tá tomando banhão lá, meu amigo, sai do celular. E a galera fica no celular lá assim, né? Então sai um pouquinho do celular. Tem muita coisa hoje que dá para fazer. Mas tudo bem. Às vezes, já de começar a ver, né? Quer dizer, ouvir vocês trabalhando, a pessoa já vai pegar um monte de noção. Se você ouvir um locutor que você se identifica, você tem mais ou menos aquele perfil, faz mais ou menos igual ele ali, tenta aí só para você começar a criar um caminho para você se desenvolver, entendeu? Para você, isso aí eu acho que dá muito certo. Legal, muito certo. Legal. Então tá bom, meu querido. Já deu quase 2 horas. Sério? A gente falou 2 horas? Sério? Tranquilo. Você tá zoando? Eu não sei exatamente, mas foi mais ou menos isso. Então, assim, tem que finalizar. Porque senão a pessoa olha lá no YouTube e fala, Deus que me livre, não vou assistir esse negócio, não. Meu Deus, muito longo. Primeiramente, super honrado. De verdade, fiquei muito contente de conhecê-la, de participar aqui. Eu acho que eu não consegui passar ainda esse universo fantástico que é o rádio, mas assim, um pouquinho que eu passei, espero que vocês tenham gostado aí. Tem muita coisa para falar ainda de rádio, muita coisa para a gente debater, para a gente trocar uma ideia, para a gente falar, ser mais centrado, mas eu acredito que esse carinho a gente passou, tem um gostinho, né? Tem um gostinho aí. Espero que fique um gostinho de quero mais, entendeu? Não, quando o convidado rende, a gente fala, dá um tempo, a gente traz de volta, porque a pessoa fala pra caramba, tem muito assunto legal, e aí é interessante, porque tem gente que gosta de ver a parte 2 e tal, né? E segue aí, galera. Denis Simões, locutor, entendeu? Dá um gásinho pro tio aqui, né? Pra tua rádio também, como que tá no Instagram? Aqui é o seguinte, Rock News, tá? Hoje eu tô lá com o pessoal do grupo 012 News de comunicação, que é um dos maiores grupos aqui da região. E nós temos a Rádio Mix, a Mix FM 94.9, que faz parte do grupo. Temos a Rock News também, a 106.5, que é o rock and roll ali 24 horas. Da melhor qualidade. Da melhor qualidade. E tem mais coisas aí, Litoral Norte, nós falamos aí para toda a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte também. Nós estamos lá na região de Campinas, em 100.9, com a Rock News lá também, falando para aquela região de Campinas. Estamos lá fazendo um baita de um trabalho para que você do outro lado, daqui, né? Pode ser nessa, pode ser nessa. Para que você que esteja lá ouvindo se sinta cada vez mais em casa aí no Grupo 012 News de Comunicação. Muito legal, beleza, meu querido. Gente, segue ele lá, tá? Segue a rádio, porque é boa mesmo. E... gente, adorei esse programa. Eu gostei demais. Eu também. Você é muito gente boa, Falei cara. mais que a boca. Sim. Podia ser diferente, né? Assim que é bom. Quando a coisa
Vai, desenvolve. E agora, né? agora a gente vai continuar esse papo lá no boteco. Recado álcool. Beleza? Muito álcool. Ai, meu querido, então tá. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, Adorei. fico muito contente. Você é uma pessoa Valeu, muito galera. bacana, Obrigado. muito gente boa e um ótimo profissional. Obrigado. Né? Eu gostei E demais. volte aí de novo. Se mais chamar, vezes. eu volto. Se chamar, eu volto, com certeza. Pode deixar. Gente, para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua participação, por ter visto a gente. Se inscreve ali no YouTube, tá? Curte, compartilha. Se inscreve também, segue a gente no Instagram, tá? A gente agradece. E obrigada pela sua companhia até agora. A gente vai ficando por aqui, tá? Eu vejo vocês semana que vem. Meu nome é Daniele Demarque. A gente está aqui no podcast Conexão Sonora e um beijão para vocês. Até a próxima semana. E aí, deu?